Muito boa noite, galera. Estamos começando mais um episódio ao vivo aqui do Redcast. Sejam todos muito bem-vindos, vocês aí, ateus, cristãos, criacionistas, evolucionistas, todo tipo de tribo será bem-vinda no bate-papo de hoje, porque dessa vez, como você sabe, nós estamos aqui para mais um episódio cheio de conhecimento, informação e também papo teológico, filosófico, tudo relativo à existência de Deus. Sejam todos, como eu falei, já muito bem-vindos e já peço para que você deixe o like na nossa transmissão para que a gente possa ficar em evidência nessa plataforma. O YouTube cobra um aluguel e esse aluguel é o seu like, tá certo? Para que você assista essa live e essa live chegue a mais pessoas, fique em evidência, seja distribuída aqui dentro do YouTube. E eu já vou passar aqui a bola. Eu sei que o clima tá agradável, né? Tá todo mundo conversando. Bom é assim. Mas hoje nós temos aqui a estreia do novo quadro do Redcast, tá? A produção aí trabalhou bastante e dessa vez a gente vai fazer um debate diferente. Porque normalmente os debates, como eu falei, era sempre um de um lado contra um do outro. E dessa vez serão 2 contra 1. Porque a gente tem aqui o professor Fábio Sabino, que é crítico bíblico, exegeta, né? Trabalha aí, já tem um canal no YouTube há muito tempo, tem um público que gosta bastante do seu conteúdo. 16 aninhos só. 16 aninhos? 16 anos meu canal. Seja bem-vindo aqui de novo no Redcast. Obrigado, Júnior. Novamente, boa noite para todos vocês. Pro pastor, pro chileno que veio do Chile, demorou que só, mas chegou, deu certinho, o Uber foi muito rápido, táxi aéreo. Obrigado pelo convite, o pastor também, que vem de muito longe, mas já tenho prestigiado um pouco do trabalho dele, do chileno também. E o senhor não tenho prestigiado nada, com certeza está em evidência. Vi um podcast lá e tinha um rapaz, o Rego, falou que ia dar um jeito de vir aqui hoje, conversar para assistir hoje. Eu falei, eu não sei, tem que ligar pro Júnior para ver como que faz. Pois bem, pronto. A única coisa que eu vou chamar a atenção aqui, gente, é que eu não sou ateu, tá? Quem sabe um dia, se um dia que Deus quiser eu seja ateu, mas eu não sou ateu. Eu sou apenas um crítico bíblico, sou hermeneuta e exegeta, conforme você falou. Obrigado, viu? E deixa antes eu passar a palavra, eu quero agradecer a companhia da Josi, que está aqui ao meu lado hoje. Tá bom. E eu tenho que mandar um abraço para meus amigos, não vão puxar minha orelha. É o pessoal lá do Bar do Sassá, a galerinha lá de boa, e o pessoal do Lava Rápido lá de Ouro, lá do Vila Ema. Vocês vão me matar, eu tenho que fazer esse merchan aqui, que eles estão puxando aqui meu ouvido e quebrando aqui minha cabeça. Obrigado, Júnior. Então tá bom. E agora, esse sim ateu, certo? Eu sou ateu. Será que você é ateu de todos os deuses ou só da Bíblia? De todos os deuses, não, sou ateu. Então tá bom. Ateu de qualquer transcendência metafísica. Perfeito. Chileno Gomes, seja bem-vindo aqui ao Redcast. Obrigado pelo convite. Primeira vez que eu venho, né? Exatamente. Já conheço o trabalho do pastor e do professor, embora não os conhecia pessoalmente, prazer. Muito obrigado pelo convite. Bom, sou professor de filosofia, né? Eu sou formado em teologia também, sou pós-graduado em filosofia, sou mestrando em psicanálise, tenho pós também em ciências políticas. Eu sou um estudioso. Diferente do professor Sabino, né, que gosta muito da hermenêutica e da análise crítica da Bíblia, embora eu estudo a Bíblia a vida inteira, porque eu vim de um lar muito religioso, eu gosto mais das questões filosóficas, né, das questões morais, das questões éticas, que foram as questões que me afastaram de crer em qualquer divindade. Perfeito. É isso. E ele que já esteve aqui, já conversou com a nossa audiência aí recentemente, no mês passado, pastor Tassos Licurgo, diretamente de Natal. Muito obrigado. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Me sinto muito lisonjeado pelo convite, uma alegria conhecer pessoalmente. Não os conhecia, professor chileno. O nome do senhor é chileno? É Marcos. Marcos. Mas eu sou tão conhecido por Chileno Gomes que ficou... Mas assim gosta de ser chamado. Pode chamar, Tanto que até o meu livro eu assino como Chileno Gomes. Depois eu explico, é uma história legal essa. Muito bom. Então, um prazer conhecê-lo, professor chileno, professor Sabino, uma satisfação conhecer o senhor. E que Deus nos abençoe a todos, que tenhamos um debate proveitoso. Perfeito. Galera, para você que está nos assistindo, lembre-se, se você quiser mandar alguma pergunta, tá, para alguns dos nossos debatedores, o que você vai fazer? Você tem um superchat aí, o valor mínimo é R$50, certo, produção? E nós vamos ler ao final do debate. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar sua cadeira, pegar o seu café, sua água, vai acompanhar o nosso bate-papo, mande sua pergunta, faça a sua sugestão de tema, que dúvida que você quer que seja respondida, coloque exatamente para quem que é, porque nós vamos ler tudo ao final, beleza? Enquanto isso... Se me permite, sugiro que foque no tema do nosso debate, que é
Deus existe. Deus Exato. existe? Ah, Foque claro. no tema. Focar no Nas tema. perguntas. É isso. Mas vocês acreditam que as pessoas vão focar no tema? Vai nada, não. Vai afinetar, não tem Você jeito acredita não. que a gente vai focar no tema? Não. Se for pensar em focar... Me desculpe, pastor, mas o povo não. O povo ainda vai pagar, ainda vai exigir. Eu estou pagando, eu Não, quero que responda a pergunta. Aí o VAR vai entrar em cena e vai anular. Aí vai ter que selecionar, não tem jeito não. Deixa eu aproveitar antes de começar. Manda. Eu quero dar um presente para cada um. Ó, Eu tenho um livro que eu publiquei no 2021 que exatamente chama O Deus da Filosofia. Deus existe? Prefácio do professor Cláudio de Barros Filho, que foi meu professor, meu tutor na área da filosofia. Depois eu estudei com o Karnal, com o Pondé, mas o meu tutor, assim, quando eu comecei a dar palestra, assistia minhas palestras, comentava, quando eu comecei a escrever para a internet, me ajudava, o professor Cláudio de Barros Filho. Grande abraço para ele. Ele não tá assistindo, não. Mas ele ouve. Ele ouve. Ó, Obrigado, professor. depois eu faço as dedicatórias para vocês, obrigado. tá? Obrigado. É o meu best-seller. E esse outro livro aqui, E me permita dizer, e com um projeto gráfico bem interessante. bem né? legal, né? E a verdade Foi é... seu o projeto? Na verdade, é de uma agência que cuidava da minha comunicação visual lá do Sul, bem legal. Esse livro, na verdade, eu não estou questionando nada, né? Eu mostro só como os principais pensadores da história tentaram defender Deus sem a fé. Né? Como os filósofos tentaram defender a ideia de Deus sem usar a fé. Né? Que a premissa era, bom, se os pagãos não têm fé, o que a gente pode usar em comum para poder provar Deus? A lógica. Então, é um livro muito fácil de ler, um livro introdutório, eu escrevi de uma maneira fácil, então todo mundo que leu gostou. E esse outro aqui é o meu xodó, que é Mitologia Grega pelo Olhar das Crianças. Olha aqui, Que galera. eu lancei com meus 2 filhos ano passado na... Pelo olhar das crianças. Eles escreveram comigo. Quando meu filho mais velho, o Gabriel, fez 10 anos, eu falei, filho, o que você quer de presente? Ele falou, pai, eu quero escrever um livro com você. E aí, o de 7, na época, eu chamei ele para participar do projeto e ele fez os desenhos. Então, se você olhar na última capa, na contracapa lá, da foto minha com eles na época, aí, na orelha. Então eu escrevi com o meu que na época tinha 11 e o de 7 fez o desenho, a gente lançou no passado na Bienal, 7 de setembro. Eles foram entrevistados lá como os autores mais novos da Bienal. Então esse pra mim é meu bacana. xodó da minha vida, o livro que eu escrevi com meus filhos. Projeto parecido com o do professor Denis Xavier, fez um livro que era a filosofia para crianças, mas aí ele vai contando um pouco dos conceitos, né? Sim. Então ele vai partindo de alguns conceitos da É que filosofia esse pra o que criança. eu fiz, eu mandava os vídeos das histórias pro meu filho e ele que narrava pra mim o que ele tinha entendido. Entende? Porque a filosofia, como ela é mitológica, não tem uma história única. Você tem, às vezes, a mesma história com finais diferentes, tá? Então eu mandava vários vídeos pra ele assistia, estudava, e depois ele ia me falando e eu ia passando pro papel. E aí o de 7 fez os desenões. Show de Então, bola. a ideia é essa. Livros que Eu tô achando que o professor chileno não fez nada nesse livro, foi o filho dele que É fez. verdade, Rapaz, mas... sei não, viu? Depois vou fazer uma investigação a fundo O sobre isso filho que daí, viu? escreveu e ilustrou, né? E o outro que ilustrou. É isso. Podemos começar? Quero passar primeiro pro chileno, fazer aqui a abertura do lado ateu Do lado ateu. da conversa. Bom. Qual que seria o tema, a pergunta, né? Sim. Ligada ao tema Deus existe, você gostaria de começar? Em primeiro lugar, eu tava já vendo os comentários aí antes de abrir, né? O pessoal falando que era pra eu só ficar assistindo e deixar os dois debaterem. Então, pessoal, vou tentar falar o mínimo possível. Oxe, tá maluco, o pessoal já veio o fã-clube dos dois aí, já me excluíram. Então, quem gosta de mim, me ajuda aí, por favor. Já me excluíram. O pessoal, não, chileno é legal, mas fica quieto nesse debate aí, tá bom? Bom, a verdade é o seguinte, eu queria só pontuar uma coisa antes, que as pessoas confundem muito quando fala de ateísmo. A pessoa fala, mas qual que é o fundamento da sua moral ateísta? Qual que é, da onde... Então, assim, a verdade é, só o que eu queria pontuar antes de fazer a pergunta, é que ateísmo, ele não é afirmação positiva de nada. Então não existe moral ateísta. O cara pode ser ateu e ser imoral ou amoral. Como tem um cristão que é moral e imoral. Na verdade, o prefixo a do grego quer dizer negação. E teísmo vem de tel é Deus do grego, né? E teísmo é a fé em Deus. Então, ateu é quem não vê evidência de Deus. Ponto. Qualquer coisa além disso é subjetiva de cada um. De cada um. Então você não pode dizer é moral ateísta, ética ateísta. Cara, isso vai divergir de cada um, porque o ateísmo não faz afirmação positiva de nada. Enquanto ateu, e eu vim de um lar muito cristão,
teve pessoas que me criticaram porque eu costumo falar que eu sou um ateu não praticante. Na verdade, essa é uma fala do professor Pondé, né? Uma brincadeira dele. Eu fui aluno do Pondé na pós-graduação. E o pessoal fala, mas você fica indo em podcasts falando que é ateu, defendendo, então você é militante, né? Na verdade, assim, eu acredito de verdade que cada um tem que crer no que lhe faz bem. Então, eu creio muito num sentido na vida. E tem pessoas que esse sentido na vida se faz com Deus e se faz com uma religião. Então, se acreditar em Deus, se acreditar numa religião te faz uma pessoa melhor, um pai melhor, um ser humano melhor, eu quero mais que você creia. Embora eu acho que para algumas pessoas também faça mal. Só que isso é uma questão, como diz o professor Cortella, né? Ele diz assim, religião não é coisa de gente idiota. Religião é coisa de gente. Tem gente que é idiota e tem gente que não é. E a gente pode dizer o mesmo do ateísmo. O ateísmo não é coisa de gente idiota. É coisa de gente também. Tem gente que é idiota e tem gente que não é. Então, o meu questionamento entrando agora propriamente no debate, né? Se Deus existe, duas questões. Primeiro, por que o Deus cristão? E segundo, se ele é todo bom, todo poderoso, onisciente, onipresente, por que tanta maldade na história da humanidade? São questões que sempre me pegaram. Então, primeiro, por que o Deus cristão, se Deus existe? E segundo, mais ou menos o paradoxo de Epicuro, né? O dilema do mal. Por que ainda existe tanto mal e na história da humanidade tem se perpetuado? São várias perguntas, professor, que o senhor colocou aí, mas eu vou me permitir discordar logo das premissas delas. No que diz respeito ao ateísmo não ter uma visão de mundo específica, não ser um comprometimento específico, eu discordo disso. Acho que o ateísmo é sim um comprometimento muito sério com o materialismo. Comprometimento muito sério com, por exemplo, a origem da vida por acaso, a origem do universo por acaso, uma não existência de uma fonte objetiva de moralidade. O ateísmo é uma visão de mundo. Eu não creio que uma pessoa possa não ter uma visão de mundo. A questão não é se ela tem ou não tem, é qual a visão de mundo que ela tem. E o ateísmo é uma visão de mundo que traz várias consequências específicas. No que o senhor falou em relação à moralidade, eu jamais diria que o ateu não pode agir moralmente. Pode sim. Há ateus, inclusive, que agem de forma muito mais moral do que muitos cristãos. O que eu acho que o ateu não tem, é aqui que está o argumento, é a base objetiva do porquê ele age moralmente. Não há base objetiva ou fonte objetiva da moralidade. Embora ele possa, mesmo sem crer nessa fonte, que é Deus, agir moralmente. No que diz respeito à pergunta sobre o porquê que há tanto mal no mundo, é porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós somos pessoas que podemos decidir livremente. E decidindo livremente, podemos acertar ou errar, fazer o justo ou injusto, certo ou errado. Imagine se nós não tivéssemos a possibilidade do erro. Esse seria um mundo moralmente inferior. Um mundo em que a ética seria robótica. Um mundo em que é possível acertar ou errar é um mundo moralmente superior. É um mundo em que, diante da possibilidade do erro, nós escolhemos o acerto. Aliás, o amor, que é o máximo ético possível, só é possível, de fato, na possibilidade do não amor. Você pode até forçar uma pessoa a se comportar como se ela amasse, mas o senhor não pode forçá-la a amar verdadeiramente. Uma pessoa só pode amar se tiver a opção de não amar. Então, a possibilidade do erro é um pressuposto lógico do máximo ético possível, que é o amor. E em relação ao porquê o cristianismo, entre tantas religiões, é que nós temos que analisar as opções que nós temos e ver qual delas se submete ao escrutínio, é pelo menos investigável. E me parece que, entre tantas opções que há, o cristianismo é a única entre todas as religiões que tem de maneira clara a possibilidade da racionalidade como sustentação da fé. Eu vou citar, por exemplo, a primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, que o apóstolo Pedro diz: santifique o Senhor em seu coração, esteja sempre preparado para responder a todo o que vos pedir a esperança que é em vós, a razão da esperança que é em vós. Há um mandamento escritural com base na Bíblia, dizendo que nós devemos saber o porquê da nossa fé. Então, isso é
no meu ponto de vista, entre outras passagens mais sobre as quais, se assim o senhor quiser, nós podemos nos debruçar, um elemento que diferencia o cristianismo de todas as demais religiões do mundo. Não é que a base das demais religiões do mundo não possam ser verdadeiras, é que elas não são verificáveis. A base do cristianismo é uma proposta de verificabilidade, como é, por exemplo, aqui está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, quando o apóstolo Paulo disse: Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé. E essa ressuscitação é física, pública, num túmulo público. Então veja que ele não está falando que se eu não tive um sonho, se eu não tive um encontro com um anjo, se eu não tive a sensação, se Deus não falou comigo. Não, ele está colocando o apóstolo Paulo como base do cristianismo um fato investigável. Então isso me parece que coloca o cristianismo numa categoria diferente de todas as demais religiões. E por isso que eu sugiro que, uma vez que a pessoa se convença de que Deus existe, investigue cautelosamente e com muito cuidado o cristianismo como uma opção mais viável. Pronto, 5 minutos, Chileno. Só para... eu entendo o seu ponto quando você diz que o materialismo pressupõe o materialismo, mas isso não é verdade. Vou te dar um exemplo. O budismo é uma filosofia de vida ateia. Não é considerado uma religião, porque não tem dogmas, mas você não pode dizer que eles são materialistas, porque o budismo, a base do budismo, por exemplo, é o desprendimento das coisas materiais. E o senhor se espantaria com o tanto de ateu espiritualizado que acredita em reencarnação, em outras vidas e o que tem por aí. Então, de novo, o que se constrói hoje sobre o ateísmo são ideias que foram impostas tradicionalmente de que... Porque, na verdade, assim, a filosofia, ouso dizer que foi a ciência que mais tentou provar Deus na história. Essa linha ateísta da filosofia, ela começa 1800 e pouco com um filósofo chamado Ludwig Feuerbach, que escreveu um livro, A Essência do Cristianismo. E ele diz: nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança para ser o suprassumo de tudo que gostaríamos de ser e não somos. E a partir daí, vem os materialistas, vem Marx, vem Nietzsche, vem Freud. Aí depois, em 1859, vem a Origem das Espécies de Charles Darwin, que não era ateu, embora ele é considerado um dos cavaleiros do ateísmo, né? Porque Freud vai dizer que a terceira grande ferida narcísica da humanidade é a teoria da evolução, quando Darwin mostra que tivemos todos um ancestral em comum. Então, na verdade, não é certo falar que o ateísmo pressupõe um materialismo. Muitos ateus são materialistas, mas muitos também não são. Haja vista o caso do budismo, que acredita no karma, né? Então eles não acreditam num Deus único criador, que o karma você vai vidas e vidas. Aí eu não sou especialista em budismo, mas as pessoas vão entender o que eu tô falando. Já com relação à ética, para mim é o contrário, né? E aí o professor Savino vai poder falar melhor do que eu, né, com análise bíblica. Se você usar a Bíblia e os pressupostos bíblicos como valores de ética e moral hoje, tem uma grande chance de você ir preso, né? Porque é muito dúbio o que a Bíblia prega por ética e moral. E se a própria Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos e que Deus não muda, já que ele é perfeito e ele é onisciente e onipresente, a ética tem se apresentado muito diferente nos milhares de anos que a Bíblia, desde que ela tem sido escrita até que ela tem sido apresentada hoje. E outro fator que me incomoda muito também como prova de ética e como prova do cristianismo é a gente absolutamente não ter nenhuma prova de que esses escritos são verdadeiros, né? A gente tem só cópias das cópias das cópias, e também não tem materialmente, não estou falando que não podem ser verdadeiros, tá? O pessoal não entende, o pessoal fala assim: ele não acredita no Jesus histórico. Hora nenhuma eu falei isso. Eu falo que não existe nenhuma prova material, né? Como outros personagens não tiveram, mas a gente tem provas materiais e provas de coisas que aconteceram, inclusive de passagens bíblicas milhares de anos antes de Jesus, como é o caso da destruição do templo, do exílio babilônico, por exemplo. E a gente não tem prova nenhuma material, nem da existência de Jesus, nem dos apóstolos. E todos os textos, os evangelhos, são textos anônimos que foram atribuídos aos escritores posteriormente. Então, para mim, não se sustenta essa ideia de que o cristianismo ele é provável e também que o materialismo, que o ateísmo necessariamente leva ao materialismo, embora existam muitos ateus materialistas. Perfeito. 5 minutos, Tassos.
De fato, há ateísmos que não são materialistas, embora, pense eu, o materialismo é a expressão mais genuína do ateísmo. O budismo é uma expressão espiritualista do ateísmo e bastante curiosa, por exemplo, né? Aliás, como você pode ter um elemento espiritualista quando não há Deus? Então, a existência de elementos espiritualistas sem Deus. Não estou criticando, estou concordando. Sim. Existem ateísmos que não são materialistas, o que quis dizer que o ateísmo não é a ausência de visão de mundo. Contra isso que eu construí o argumento. O ateísmo é uma visão de mundo, que pode ser, em regra, materialista, mas pode ser também budista. O que não há é, como foi colocado, o ateísmo como simplesmente uma predisposição contrária a uma visão de mundo, seja lá qual for. O ateísmo pressupõe um comprometimento, sim, com premissas da visão de mundo, conclusões que podemos tirar, posicionamentos específicos. É uma visão de mundo como outra qualquer, embora haja subdivisões do ateísmo. Em relação às escrituras, independentemente do que se diga das escrituras, e nós podemos falar da questão das cópias, se quiser, mas independentemente disso, não é o tema específico do nosso debate. O tema específico do nosso debate é se Deus existe ou não. Então tem muitos argumentos para a existência de Deus. Argumento cosmológico, argumento da vida, argumento do ajuste fino do universo, ajuste fino da vida, argumento da moralidade, que já nós o tangenciamos, argumento ontológico. Nós podemos falar sobre esses argumentos, sobre a existência ou não de Deus. A confiabilidade das escrituras é um argumento para que é importante no seu tempo. É que acabou. Desculpa, só eu sei que não é só para pontuar. Tá. É que eu esqueci de falar que assim me causa estranheza a veracidade do Deus cristão, sendo que a gente não consegue ter essa confiabilidade 100% da Bíblia. Acho que isso que ficou faltando, por isso que pareceu que tá um argumento meio solto. É que assim, já que a Bíblia pretende ser a palavra de Deus e a verdade para todos, por que ela não é uma coisa realmente tangenciável, provável, claramente? A gente precisa ter tanto trabalho para ficar justificando. Entende? Esse é um problema de teologia, não de existência de Deus. Esse é um problema de entender quem Deus é. Não um problema de entender se Deus existe ou não. Se Deus existe, ele se revelou ou não? Isso é uma pergunta. E se ele se revelou, foi por onde? É outra pergunta. E se foi pelas escrituras, por que essas questões e como entender Deus? Aquele que faz esses questionamentos já tem a assunção da existência de Deus. Está tentando entender quem Deus é ou se Deus se revelou ou não por meio das escrituras. Ou teve, né? E não tem mais. Se Deus é uma causa atemporal, ele não se submete ao tempo e, portanto, não deixa de existir. Depende da nossa definição de Deus, que nós podemos conversar sobre essa definição de Deus. Mas uma consequência lógica da atemporalidade da causa do universo é que ele não pode vir a deixar de existir. Perfeito. Sabino, sua vez. Com respeito da discussão de vocês, vou fazer uma pergunta. O Deus o qual você acredita é o Deus bíblico? Pessoalmente é o Deus bíblico, mas o tema do nosso debate é se ele existe ou não. Não. O tema não é se o Deus é bíblico ou não é. O tema é Deus existe? Então, Deus existe. Eu estou te fazendo uma pergunta. O Deus o qual você acredita que ele existe é o Deus bíblico? É um Deus que se revela pelas escrituras. Ok. Então é o Deus bíblico. Deus bíblico. Certo. É isso mesmo. Só tem um problema. Então você acredita que o seu Deus, o qual você acredita, é um Deus mentiroso, então? Esse não é o tema do debate. Esse é um tema de teologia. Então, esse é um tema... Vamos lá. Não, deixa eu só falar. O senhor não perguntou? Aí eu respondo. Sim, vai lá. Se o senhor quer que eu fale no seu tempo, deixa eu só terminar o pensamento. Eu vou ser bem sucinto. Se a sua pergunta é se o Deus é bíblico, você está pressupondo que Deus existe. Mas eu não sou ateu. Então, isso é um problema. Eu não sou ateu. É um problema com a produção. Eu não sou ateu. Explica pra gente. Então, não faz. Então, se o professor não é ateu, o senhor pode vir para esse lado. Eu não sou ateu. Aí vai ficar 3. Mas não, calma. E primeiro que eu não sou ateu. Então, por que o senhor convidou alguém que não é ateu para debater se Deus existe? É justamente porque ele tem uma crítica não contra a existência dele, mas sobre a questão do Deus bíblico. Mas esse não é o tema do debate. O tema do debate não é esse. O tema do debate é Deus existe? Deixa eu só trazer minha fala. Primeiro que eu não lido com abstratismo. Não lido com filosofia, nem com crença, nem com fé. Eu lido com interpretação de texto. Ou talvez não seja... E a minha proposta foi justamente essa. Eu falei, o assunto vai ser bíblico. Sim, vai ser bíblico. Agora você já está falando fora da Bíblia. Não estamos discutindo se Deus existe. Aí eu perguntei, é o Deus bíblico? Porque o que me interessa é justamente a interpretação do texto. Mas não é Por isso que eu ia elencar justamente quem é o Deus da Bíblia, que é a pergunta que o chileno fez. O Deus da Bíblia é isso. Agora você está entrando no abstratismo, na metafísica, do que pressupõe a existência do ser supremo. A resposta dele que ele acredita no Deus bíblico, certo?
Foi isso que Ele falou que sim, é isso que eu ia... E aí você não acredita no Lógico Deus que não, é isso que eu iria justamente contrapor com ele. Tem- Que ele acredita no Deus bíblico que eu não. Tá, Posso falar? Entende? pode falar. Pode falar. Se o tema do debate é Deus existe e nós temos alguém no lado do ateísmo dizendo que não é ateu, então não tem o que falar nesse debate. Não é questão de não Se falar. o tema é Deus existe e a pessoa diz, eu não acredito que Deus não existe, eu não sou ateu, então não tem o que falar, é outro debate. Não, você não entendeu. O nosso debate Eu- aqui é Deus existe, esse é o tema. Então Vamos lá. nós vamos debater este tema sobre a existência de Deus. Vamos lá, então nós vou não falar- vamos debater, se quiser para um outro debate, convidar para que a gente faça, sem problema. Mas o tema deste debate Eu entendi, foi eu Deus entendi. existe. Não, Você acha que, no caso, isso foge do tema, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem Essa- sugeriu esse tema Deus existe? Quem foi? Quem sugeriu o tema Deus existe? Quem foi que sugeriu? Foi a produção mesmo. Mas sem O- pesquisar? Sem pesquisar minha pessoa? O- Sem pesquisar. Ninguém me pesquisou qual o tema. E, não, agora deixa eu O público terminar. sugeriu o seu nome, Eu né? que. Não, ninguém passou pra mim qual seria o tema. Todo mundo perguntou, professor, qual o tema? Eu falei, não sei. Sei que o tema é bíblico. Agora o professor tá dizendo que o Deus existe, mas não tem nada a ver com a Bíblia. E agora? Onde que eu fico nessa história agora? A minha participação. Quer posicionar? Agora, o que você não. acredita? Não é questão Não do é- que eu acredito. mas não é exatamente Eu isso posso que eu tô colocar, dizendo. então, vamos lá. Por que existe um único Deus, não possa existir vários? Porque o Deus infinito tem que ser único. Porque uma coisa se distingue da outra porque uma tem limitações que a outra não tem. Duas coisas infinitas ou dois seres infinitos não podem ser indistinguíveis entre si. Portanto, só pode haver um Deus. A maneira de um ser se distinguir de outro é que um tem limitações que o outro não tem. Dois seres infinitos seriam indistinguíveis entre si. Como são indistinguíveis entre si, não pode haver dois seres, só pode haver um ser. Por isso que Deus só existe um. Logo, então, Jesus pra você não é Deus, então. É outra pergunta. O E senhor em acredita- cima de Deus existe. Se você coloca que Jesus é Deus, você acabou de trazer, tecer um comentário. Não pode haver divisão, tem que existir um só. Eu lhe pergunto, Jesus é Deus? essa é uma Deus per- existe? Essa é uma pergunta de teologia, não é pergunta da existência de Deus. Mas lá. se você quiser, a Trindade não nega a unicidade de Deus. Mas isso é uma pergunta de teologia. Ok. Não é pergunta sobre a existência Bom, de Deus. e eu sou teólogo. Se o Senhor convidou Entendi, alguém. eu tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Calma, gente, calma. O tema é Deus existe. Vamos falar exatamente o que o professor chileno está discorrendo. O professor Tassos respondeu que dois seres infinitos e absolutos não podem existir. Você concorda com isso? Não. Porque se ele colocar com isso, então o Jesus dele, que é o Jesus cristão, para ele não é Deus. Ele tira a divindade de Jesus nesse argumento dele. É um argumento falho, para quem acredita em Trindade, tá? Agora vamos lá. Aonde está a prova? A prova ou o fundamento? Mas se não, vamos averiguar. Então, vou lhe fazer a pergunta. O senhor acredita Deixa- que dois deixa ele- seres infinitos Não. podem existir? Não, deuses. Dois deuses infinitos Mas podem você existir? está pressupondo que para se ser Deus tem que ser infinito. É, Isso. tem que ser um só. Então, tem que ser olha, único. Porque- mas isso é uma. Em lugar nenhum. Tem que ser único. Está escrito isso. Mas Agora, eu posso explicar se por você, quê. Só um Excelente. instantinho, só para você entender por que aí o teu argumento é falho também. Porque se Deus é infinito, eu vou usar um filósofo do século XVII chamado Baruch Spinoza, que ele era judeu, foi excomungado do judaísmo, e ele, inclusive, quando perguntaram para Einstein se ele acreditava em Deus, ele falou, acredito no Deus de Spinoza. E Spinoza dizia assim, Deus não exige dogmas, ele só é uma energia e por ser organiza tudo. Não é um Deus que tá preocupado com o que você faz ou não. E aí o argumento de Spinoza é muito parecido com o seu. Por isso que eu estou dizendo que o seu argumento não pode servir para o Deus cristão. Porque Spinoza diz assim, Deus é infinito. E é finito. Inclusive está no meu livro, eu tenho um capítulo sobre Deus Spinoza. Se você é finito, você não pode limitar Deus. Certo? Porque se Deus é infinito, ele se expande infinitamente para todos os lados. Se você não for Deus, você limita Deus. Você é um mero ser finito, mortal, finita, você limita Deus. Então, para que você não possa limitar Deus, necessariamente você tem que ser Deus. Então, o Deus de Spinoza é um Deus panteísta. É uma energia que está em tudo que existe. E por ser... mas Deus é imortal. E ele diz, nós somos a parte mortal de Deus para que Deus seja eterno. Nós somos a parte finita de Deus para que Deus seja infinito. Então, quem pressupõe um Deus infinito, como é o caso de Spinoza, um Deus panteísta que está em tudo, ele assume que todos nós, então, fazemos parte de Deus. Então,
que é exatamente o contrário do Deus cristão. O Deus cristão, ele é transcendente, ele vai além, né? É um Deus metafísico, como dizia Aristóteles, o prefixo meta do grego quer dizer além, e physis é o que é material. Então, metafísico é tudo que está para além do físico. Então, o Deus cristão não pode ser infinito. Então, se você está pressupondo que para se ser Deus tem que ser infinito, você já está excluindo o Deus cristão. Porque o Deus cristão, se ele fosse infinito, todos nós faríamos parte dele. E não, isso não é uma premissa cristã. Entende onde está a falha lógica no que você está falando? Ou então, podem existir outros deuses, mais de um Deus, mas os deuses necessariamente não são infinitos. Como o professor Sabino falou, podem existir diversos deuses. Aí tem essa é a questão lógica que eu acho que está errado no seu argumento. Muito interessante a colocação. A questão é, eu pressuponho que Deus é infinito, não por uma pressuposição sem argumento. Eu apenas falei isso porque foi a pergunta direta do professor Sabino. Eu posso lhe explicar o porquê que Deus é infinito. Porque pelas evidências que nós temos, o universo veio a existir. Se o universo veio a existir, ele criou, de acordo com a cosmologia contemporânea, foi criado o espaço, a matéria e o tempo. Se o espaço foi criado juntamente com o universo, essa causa que criou o espaço é não espacial. E um sinônimo de não espacial é ser infinito. A causa que criou o universo, criou o espaço, a matéria e o tempo, a própria lei da natureza. Ele está equivocado. Um sinônimo de não espacial não pode ser infinito. É sim. Infinito é o contrário, é o que ocupa todo o espaço. Não, infinito é o que está fora do espaço. O espaço limita. O infinito está fora do espaço. Infinito é quem cria o espaço. O que está no espaço tem fim. O universo tem limite. O que está fora do espaço, pelo que sabemos, tem sim. Não, tem sim, nós podemos falar. A gente tem preposições. Não, agora, o contrário de infinito não é espaço, é o contrário. O infinito ele se expande para todos os lados. Posso responder? Pode, claro. Mas é muito interessante sua colocação, mas eu estou deixando claro que infinito é aquele que cria o espaço. O espaço limita. É outra preposição. Não, deixa eu falar. Se o senhor quiser falar, fale. Depois eu falo. Não, fica à vontade. É porque é outra pressuposição que o infinito cria o espaço. Isso também. Infinito, por definição, é o que não tem espaço. É não espacial. Porque o que está no espaço está limitado. O próprio universo tem um limite, está expandindo. Isso é o que a cosmologia moderna diz. O que a cosmologia moderna diz é que o universo veio a existir e juntamente com o universo vieram a existir o espaço, a matéria, o tempo. Então, se o espaço, a matéria e o tempo vieram a existir, nós temos, por conclusão lógica silogística, a informação de que a causa do espaço não pode ser espacial porque o espaço não existia. Veio a existir juntamente com o universo. A causa do tempo não pode ser temporal porque o tempo não existia. Então, essa causa é atemporal. A causa da matéria não pode ser material porque a matéria não existia, veio a existir. Então, essa causa é imaterial. Então, nós temos, simplesmente com base na cosmologia contemporânea, 3 informações sobre a causa do universo. Que ela é não espacial, atemporal e imaterial. Há outras conclusões também, mas eu vou me deter somente nessas 3 por enquanto. E o que há aí é que é muito facilmente identificável que uma causa imaterial é provavelmente espiritual, uma causa atemporal é capaz de ver o futuro que livremente nós decidimos, não é capaz de estar submetida ao tempo, por exemplo, já respondendo àquela sua colocação na primeira, e é uma causa não espacial, portanto não submetida ao espaço e infinita. E essa história, portanto, que o infinito não pode se tornar finito, logicamente não é defensável. O que não é defensável é o contrário, o finito que não pode se tornar infinito. Mas não pode haver... Não, mas pode haver... Ele pode fazer parte do infinito, é isso que eu quis dizer. Deixa eu só concluir que o senhor fala, a não ser que a gente queira bater o papo, o senhor achar melhor dessa forma. Tem mais tempo aí. Não é? Então, por isso que nós temos, pela cosmologia contemporânea, a ideia de que essa causa criadora do universo é não espacial, portanto infinita, imaterial, portanto espiritual, atemporal, portanto capaz de ver o futuro que livremente nós decidimos, além de outras características mais, como pessoal, inclusive. E eu posso responder especificamente por que pessoal. Então, é por isso que é infinita. E sendo infinita, não pode ser 2, porque o infinito se distingue de outro infinito, não tem como, porque um ser só se distingue de outro pelas limitações que um tem que o outro não tem. Não é possível ter, logicamente, 2 seres infinitos, porque seriam indistinguíveis. Entendi. Portanto, só há uma causa infinita e, portanto, só há um Deus. Posso? Pode.
A senhora pode conseguir mais pode água? falar, mas eu só queria colocar algumas coisas. Sim, Pode ter mais eu água? vou dividir o tempo, aí você pode falar primeiro. É porque eu preciso entrar na minha parte, senão eu vou embora. Eu tô fazendo o que aqui? O debate É, filosófico. infelizmente, O debate filosófico lido com se o filosofia. professor... Entendeu agora? Mas o senhor não é ateu? Não sou ateu. Nossa. Entendeu? Não sou ateu. Então vamos lá, deixa eu só a explicação que me admira da argumentação do Tasso. O que acontece? Quando ele coloca que só existe um Deus, que ele está colocando que é esse Deus quem criou o universo e todas as questões, me admira a postura dele. Então, você é teólogo? Sou. Me admira a postura como teólogo, pastor e cristão, porque na criação tem dois. Se eu for pegar o Evangelho de João, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aí você vai pegar o princípio Arre com Bereshit de Gênesis, aí você está colocando dois. E como que você me explica isso? Biblicamente, só existe um Deus se você é cristão, é pastor e defende que só existe um Deus? Se o Evangelho de João, não sei que você pega o Evangelho de João e joga no lixo, é isso que você faz? A discussão sobre a trindade não é Não parte estou do nosso discutindo debate. trindade, eu estou na sua argumentação que só existe um Deus. Só existe um Só que o Deus. Evangelho de João está dizendo que são dois, O e senhor aí? concorda que existe um Deus? Oi? O senhor concorda que Não, existe um Deus? acho que não. Então o senhor é ateu? Não Então sou se ateu. não é ateu, Eu não venha sou pro ateu. lado de cá. Não, Porque não é a discussão- questão de posição, é questão de argumentação. Eu quero o seu fundamento Professor, agora. o tema não aqui- sai pela tangente, me responde. Professor, Evangelho de João peraí, só um jogar no minuto. lixo, então? Professor, o tema aqui é a Deus sua existe. definição de Deus é qual? Não, eu sou o próprio Deus. Eu sou meu próprio Deus. Quem cria Deus é a mente humana quem cria Deus. É a mente humana Com quem base cria em Deus. quê? Com base em quê? Em todas as religiões, quem cria a mente do ser humano. A primeira religião que surgiu no mundo foi o politeísmo. Foi a crença em vários deuses sumérios. E como eles criaram esses deuses? Pela natureza, observando o sol, lua, raio, estrela. Inclusive, o próprio judaísmo no começo era Justamente politeísta, como né? entrar, que era o período acho que- patriarcal, era politeísta. Isso está em Josué 24:2. Nós temos uma declaração muito clara. Todas as divindades que eram adoradas pelos patriarcas, como Deus El, Elion, Shaddai, eram divindades distintas dos grandes panteões existentes. que Elohim- desde o garítico. Elohim é a plural de pluralidade de deuses. El. Deus El, quem exato. tem acadiano, você tem o garítico, Il, Ilu, você tem as ramificações da ramificação semítica do tronco semítico. Então, a primeira religião que você tem é o politeísmo. O monoteísmo surge posteriormente por influência do zoroastrismo, porque depois do politeísmo entra o enoteísmo, que existe um Deus supremo e existem outras divindades. Isso é enoteísmo. Era o período patriarcal do Gênesis. Eles eram enoteístas. Terá era enoteísta, pai de Abraão, Josué 24:2. Os vossos pais adoraram outros deuses lá da lei do mar, lá na Mesopotâmia. Agora, minha discussão não é essa, não sai pela tangente me fazendo uma pergunta, não. Eu quero que você responda a minha pergunta. Então quer dizer que o Evangelho de João 1:1, em Arre, em Rologos, Kai Rologos, em Proston, Teon, Kaitios, em Rologos, ali tem uma divindade ou duas ali? Se a causa do universo é infinita, nós só temos um Deus. E como fica verdadeiro. Jesus então em João? Só temos um Deus verdadeiro. Agora, me parece que o professor, ele crê em vários deuses. Ele é politeísta. É isso a visão? Enoteísta. Então, não é para ser ateu. Eu falei que eu não sou ateu. É. Mas tem... Mas O só, senhor se só queria se fazer converteu a uma pontuar espécie de uma teísmo? coisa, quando o professor falou sobre a cosmologia moderna, Pode falar. é um erro falar que a cosmologia moderna, ela pressupõe que a matéria passou a existir. Porque um dos princípios básicos da física é que a matéria, ela não se destrói, ela só se transforma. Então, ainda que você assuma que o universo ele teve um princípio, tanto que ele está em expansão, né? Hoje a gente já está na quarto modelo, né? A gente não pode especificar definitivamente como surgiu, mas todos os modelos da cosmologia, eles pressupõem que a matéria já existia, condensada ou não, a matéria não foi criada, porque matéria não pode ser criada. Do nada, a matéria não pode vir. Então, todo argumento que você puder usar para Deus, a gente pode usar na cosmologia para o universo. Porque se a matéria sempre existiu, se ela estava condensada na cabeça de um alfinete e explodiu num Big Bang, ou se não é o Big Bang, ou se está em expansão, ou se existem vários universos, enfim, a cosmologia em hora nenhuma diz que a matéria nunca existiu e passou a existir. Entende? Então isso é uma coisa que não é verdade. Agora, Posso- realmente... Quer que eu responda a isso? Vamos por lá. favor. Quer que eu responda a essa? Pode falar, pode falar. Você tem Essa 5 é minutos. muito interessante a sua colocação, mas o que acontece é o seguinte: se nós pegarmos as leis relativísticas e funcionarmos ao contrário, nós iremos para um ponto infinitesimal em que não existe. As leis da natureza não existiam antes do universo. É isso que a cosmologia diz. As leis da natureza... Não do universo como existe hoje. Não do universo antes de ser criado. Ó, deixa eu lhe dizer uma coisa muito interessante. As leis da natureza, elas não existiam fora do universo. As leis, elas não são prescritivas.
elas são descritivas. O senhor que é da filosofia entende bem o que eu estou dizendo. As leis, elas não colocam fogo na matéria. As equações não fazem a matéria existir. As equações descrevem como a matéria funciona, a energia funciona. Sim. A matéria e a energia considerando como a mesma coisa. Sim. Então é muito interessante que não havia leis da natureza fora do universo. E ninguém criou a eletricidade, né? Descobriram a eletricidade. Exato. Né? Então nós não temos como dizer, por exemplo, que o universo não pode ter sido criado porque ele não obedeceu à lei da conservação da matéria, porque nenhuma lei se aplicava antes do universo. Quando nós fazemos as leis da gravidade, da relatividade ao contrário, fazemos as equações ao contrário, nós chegamos a um ponto em que houve o início do universo. Então, é por isso que eu estou dizendo. Aliás, sim, mas professor... os modelos os cosmológicos, eles entendem que a matéria existia condensada, uns mais condensada que outros, mas a matéria sempre existiu. Em nenhum modelo cosmológico inexistia matéria. Não, professor, é o contrário. Não, o senhor está equivocado. Não, eu digo respeitosamente o mesmo, porque o senhor veja bem, para que essas equações relativísticas ao contrário não cheguem até a origem, nós teríamos que assumir o que não tem nenhuma evidência, leis diferentes da natureza no início, no ponto infinitesimal de início do universo. Pelo que nós sabemos hoje, o universo veio existir. E se veio existir, a matéria, o espaço-tempo e as próprias leis da natureza vieram existir juntamente com o universo. Não há como se aplicar leis hoje para fora do universo, porque as leis, e parece que nisso nós concordamos, elas não são prescritivas, elas são descritivas. Por isso que não há de se prosperar esse tipo de colocação, embora seja extremamente interessante. Uma dúvida surgiu do nada, então? O universo, pelo que diz a cosmologia contemporânea, veio existir a partir do nada. Do nada? Não, existiu uma matéria prévia ela se expandiu. Não é verdade. Até porque a gente não tem como... Aí que tá. A gente começa a entrar em pressuposições, em teorias, e aí o pastor é muito habilidoso com as palavras, e aí a gente confunde algumas coisas. Ainda que a gente aceitasse que a matéria veio do nada, ou que o universo existiu, que não é o que diz o modelo cosmológico, que existia uma matéria, eles dizem que existia matéria condensada, tanto que o universo está em expansão. Hoje já existem teorias que o universo está em expansão e depois ele vai de novo comprimir e voltar, e que isso pode existir infinitamente. Existem diversos modelos cosmológicos. Nada disso pressupõe a existência de um Deus criador. Nada disso pressupõe que as leis foram estabelecidas por um design inteligente. Então tudo isso é falacioso. Então o fato de... Primeiro que não tem como a gente saber a origem do universo. Começa por aí. Existem modelos que a ciência tenta explicar, né? Começa por essa parte, da origem do universo, da origem da vida. Depois a gente vai ter a teoria da evolução, que explica a origem das espécies, não explica a origem da vida, nem a origem do universo. Mas ainda assim, se a gente assumisse que tudo isso é verdade, nada disso pressupõe que necessariamente teve um criador, que teve uma inteligência metafísica transcendente que deu causa a isso, entende? São duas colocações importantes. Deixa eu lhe dizer por que eu estou assumindo essa postura. Porque se nós, repito, pegarmos as leis da relatividade e funcionarmos para trás, as equações, nós chegaremos à condensação do universo que não para em nenhum momento. Não há nas equações um momento em que essa condensação para. Por isso, pressupor que a matéria já existia ali é por fé, não pelas equações que nós temos. É isso que eu estou dizendo. Outra coisa, é possível... Não estou, professor. Isso é o que diz a cosmologia contemporânea. E outra situação é a seguinte, será que o universo se expande e depois se contrai? Seria uma possibilidade. Mas por que eu não adiro essa possibilidade? Porque os estudos feitos por Alexander Velikan e sua equipe demonstrou que o universo não apenas se expande, mas se expande de forma acelerada. O futuro desse universo é uma grande sopa cósmica, fria, sem vida. Não haverá retração. O nível de expansão do universo é maior do que o ponto específico em que ele iria se retrair. E dito isso, por que nós podemos inferir que há uma causa do universo? Porque se o universo veio existir, aí eu repito o que eu já falei,
veio juntamente com o universo, o que diz a cosmologia, a matéria, o espaço e o tempo. Então a causa é imaterial, não espacial e atemporal. E agora vou um passo adiante. Como nós já vimos que as leis da natureza somente vieram existir juntamente com o universo, essa causa que criou o universo não pode ser natural, porque leis da natureza não havia. Então é muito razoável intelectualmente se assumir que essa causa é sobrenatural, tomou uma decisão. E se tomou uma decisão, é possível que nós defendamos, inclusive, que ela é pessoal. Então você assume, então, que é uma pressuposição. É o modelo mais viável. A explicação mais viável é a de que essa causa é desta maneira. Todas as demais assumem uma fé irracional. Exato. Mas a do cristianismo não. A do cristianismo é base... Mas você acabou de falar. Não, mas o que eu estou falando é com base no que sabemos da cosmologia. Não é no que eu acho. Se eu pressupuser... A gente está falando da existência de um Deus causal. Causal. Né? Isso de uma causa. Então, mas aí estamos pressupondo... Não falamos de Deus até aqui. Sim, de uma causa. Da causa. Pressupomos de uma causa. Até aí não falamos de Deus, exato. falamos de então causa. Pressupomos uma causa. Pode falar, professor. Calma aí. Não, deixa eu só pontuar uma coisa. O que vocês estão achando? Tá precisando mediar, precisando pontuar tempo? Eu só... Eu gostaria que o professor participasse. Eu vou pedir pro professor participar. Eu vou pedir pro professor participar. O ponto que você tinha levantado é... Não, vou levantar. Se Deus criou o mundo do nada. Não, eu quero entrar agora, já que eles estão argumentando, vou usar a Bíblia, que eu sou exegeta e hermenêutica para isso. Acho que o problema é que você não informou, ao que parece, o tema. Não fui informado, não fui informado. E eu deixei muito bem claro, eu vou contando, sejam questões bíblicas. Questões bíblicas. Seria um outro debate, né, professor? Eu não lido com abstratismo, eu já falei isso milhões de vezes. É verdade, eu também não fui interpretação de texto. Então, tudo bem. Eu entendo. A questão é que o professor Sabino Rony falou, ele lida com a questão bíblica, certo? E a gente está discutindo a existência de Deus. Tem como ter uma intersecção? Então, eu quero fazer uma pergunta agora. É isso, eu quero usar a Bíblia. Só que ele está fugindo da Bíblia? Como que vai fazer? Vai fazer sobre o tema, certo? Ok, vamos lá. Só me permita só esclarecer o senhor. Não estou fugindo de nada. Então, não, deixa eu só esclarecer, porque a gente é muito cuidadoso na questão do ad hominem. Deixa eu só falar um negócio, professor. Com licença, me permita dizer... É que eu já estava falando, eu não tenho nenhum tempo de falar aqui. É porque eu não disse que o senhor está fazendo isso, aquilo, fugindo. Até aqui com o professor chileno, nós estamos debatendo ideias. Ok. Então vamos fazer da mesma forma. Então eu não estou dizendo que o senhor está fugindo. Então não diga que eu estou fazendo isso, aquilo. O que eu estou dizendo é que por respeito à audiência... Então, por gentileza, só responda as perguntas os quais eu fizer. Desde que seja com base no tema. Nós não vamos debater fora do tema. Todo debate tem tema. Deus existe. Professor, mas aí... Vai ficar difícil assim. Ele fala, eu não falo. Acho só que o senhor teria que ser um pouco mais flexível, já que não informaram pra gente o tema. Eu vim também de peito aberto, com o maior prazer. Então, infelizmente, a produção não informou os debatedores qual era o tema. Eu não estou sabendo disso. Pra mim também não me informaram. Então, infelizmente, nós devemos marcar um outro debate, então informando. Eu peço que o senhor seja um pouco mais flexível pra gente poder conversar. Eu converso no tema do debate. Eu só falo 1 minuto aqui, não falo mais. No tema do debate. Não, sim, eu quero passar a palavra para o professor Sabino para falar sobre a questão da existência de Deus. Vamos lá, a questão. Deus existe? Fiz uma pergunta bíblica que existiam vários. O professor colocou que existe um. Usei o Evangelho de João, por isso que eu citei. Ele é pastor, ele é cristão, é teólogo, etc e tal. Não me explicou o porquê disso. Porque segundo o Evangelho de João vai colocar 2. Tal pai e tal filho. Deus e Jesus. Isso é Evangelho. Você não me responde, mas tudo bem. Agora eu lhe pergunto, já que você está falando que só existe um Deus... e vocês estão falando de questões criativas e do nada, qual base bíblica você utiliza para dizer que Deus criou o universo do nada? Estou usando base cosmológica, não estou usando a Bíblia. Mas qual a base bíblica qual você faz uso quando você diz que Deus criou algo do nada? Bom, existem interpretações diversas. Existe uma banda interpretativa nas escrituras para dizer que ela já é condizente com o que diz a cosmologia contemporânea. O criador da teoria do Big Bang foi um padre, Georges Lemaitre. O senhor sabia disso? Sim, sabia. Foi um padre o criador da teoria do Big Bang. O Big Bang é, na história do cristianismo, a rendição da ciência e teologia. Então, o padre que criou o Big Bang e grandes intelectuais posteriores identificam nas escrituras um respaldo direto com o que diz a cosmologia contemporânea. Qual referência? O Gênesis 1.1, que diz o que lá? Há alguns que discordam disso em relação ao verbo do uso bara, mas a maioria das pessoas concordam. Mas, mais uma vez, dizer que esse respaldo da existência de Deus
está ou não nas escrituras, já é pressupor que Deus existe e saber se ele está ou não na Bíblia. Então, já está vencido aqui a questão. Se você for dizer, por exemplo, que o verbo bara não quer dizer ex nihilo, criar a partir do nada, fica à vontade. Tem várias pessoas que pensam assim, mas isso não tem a ver com o tema do nosso debate. O tema do nosso debate é se Deus existe ou não. Então, nós falamos aqui do argumento cosmológico. Ainda há o argumento da origem da vida, o argumento do ajuste fino do universo, Você não concorda com o argumento da moralidade e outros argumentos tanto. Há vários argumentos, inclusive da moralidade, é um argumento O que adianta eu discordar ou concordar se eu não tenho a capacidade intelectual filosófica para isso? Entende? Eu sou um professor muito seguro na área, qual eu sou especialista, amigo. Entende agora? Entendi. Por isso que eu estou levando ele para minha área de Bíblia, que ele é teólogo também. Por isso que eu perguntei agora do Bara. Eu estou dizendo isso porque eu ouvi uma parte, o qual você diz, e você afirmou categoricamente. O verbo bará, da terceira pessoa do singular do tempo perfeito do tronco carro, que é voz ativa, significa criar algo do nada. Isso você afirmou, que eu ouvi num vídeo seu. E eu queria colocar só o texto aí para mim, por favor. Por isso que eu falo, eu prefiro da Bíblia, que é a minha área, eu sou minha especialista nisso. Eu acho que, assim, com todo respeito, né? Pode falar. Eu acho que a gente tem que... Tem problema da gente pausar? Não, o que nós temos que fazer é nos manter no tema. Não, sim, eu não estou saindo do tema. Vocês falam que Deus existe. Por que ele existe? Ele existe porque ele criou alguma coisa, criou de onde? Do nada. Aí eu falei, tem base bíblica para isso? Você usou o texto de Gênesis 1. É isso que eu quero. Coloca o texto para mim no telão, por favor. Como você falou que a maioria concorda, dá para ampliar um pouquinho? Vamos lá, nós temos 3 verbos aí, do verbo bara, do tronco car, terceira pessoa do masculino singular, do tempo perfeito. Tirando o primeiro verbo ali, que nós temos um vav conversivo ali. Aí eu pergunto, e criou Deus homem à sua imagem, mas Deus criou homem, macho e fêmea, eu criou. Eu pergunto, Deus criou homem do nada? Usando o verbo bara por 3 vezes no texto? Você pode me explicar em hebraico ali agora? Essa é a pergunta para mim? Isso não faz parte do tema. A criação, isso não faz parte do tema. Nós não estamos falando sobre isso. Eu sei que no capítulo 1 de Gênesis há 3 situações de aparecimento do verbo bará, um 21 e um 27. Nós podemos marcar outro debate se o senhor quiser conversar sobre isso. Vamos fazer o seguinte. Agora, podemos fazer sobre isso. Agora, o homem é feito do pó, o corpo do homem é feito do pó no capítulo 2, e aqui a essência do homem é criado, mas isso aí não faz, isso é teologia. Nós estamos falando aqui, tem tantos argumentos importantes para nós falarmos sobre o tema do debate. Você quer participar com um outro dia sobre o assunto Bíblia? E aí eu... É minha especialidade, pô. Eu deixei bem claro, como que é? Helber. O Helber, deixei bem claro. Eu só debato assuntos bíblicos. Não venha com assuntos filosóficos. Eu vim só para assistir você, professor. Eu queria assistir. Não, Deus existe. Mas enfim, conta pra gente uma coisa, Tassos. Você chegou na sua vez, quer fazer alguma pergunta pra eles também? Não, podemos. O diálogo aqui está muito proveitoso. Porque eles fizeram perguntas pra você, agora é sua vez, entendeu? Nós podemos fazer, argumentar. O senhor tem alguma dúvida ainda sobre a questão do argumento cosmológico? A gente pode mudar de argumento. Não, quanto ao seu argumento, eu discordo. Em que ponto? Dele. Eu discordo, primeiro, que a matéria veio existido nada. Mas assim, o senhor entendeu o que eu falei? Segundo, até porque eu entendi, mas assim, os modelos cosmológicos são muitos. Qual que é a questão? A questão é que assim, e a gente pode... Qual que é uma diferença? Aí eu posso falar da maioria dos ateus, não de todos, tá? Mas da maioria dos ateus, porque, de novo... para a ideia principal, se você for na semântica da palavra, ateu é só a negação de uma divindade, ela não pressupõe nenhuma afirmação, mas a maioria dos ateus, para ele não saber, tá tudo bem. Entende? Eu posso não saber como surgiu o universo. E tá tudo certo. Para mim, até porque para mim, essa vida é a única que a gente tem. E nós somos um animal que vive muito pouco, que sabe muito pouco, e eu vou te falar, um animal sem história, e eu não tô falando eu não vou nem entrar em pirâmides, em outras coisas. A gente não consegue explicar como que os romanos fizeram as obras da Idade Média, um pouco antes da Idade Média, a gente não sabe, porque o ser humano é um animal sem história, e isso... A gente pode depois até falar, mas em grande parte é o cristianismo, né, que queimava as bibliotecas e tal. Mas assim, nós somos um animal que vive pouco, que sabe pouco de si, sabe pouco do universo, sabe pouco da terra que a gente vive. Então, eu não saber, o ateísmo não saber, né, da onde de verdade veio o universo, não pressupõe, de novo, isso é uma falácia, que houve um criador. Não pressupõe, só significa que eu não sei. A gente chama isso de falácia da ignorância. Você fala assim, bom, já que você não sabe, então a minha tese está certa. Não, só quer dizer que eu não sei.
de onde veio o universo. Não quer dizer que a sua tese de que necessariamente teve um design inteligente é verdade. Tem gente que chama isso de falácia da ignorância. Bom, se você não sabe, então eu tô certo. Não é isso. Até porque podem existir outras variáveis que talvez a gente não tenha considerado. Entende? E aí, porque eu posso aí entrar num outro debate, que aí a gente vai ficar num debate infinito e lógico, tá bom. Então, se necessariamente houve um criador, então quem criou Deus? Né? E aí a gente vai ficar nessa volta eterna. Deixa eu... Porque são 2 pontos seríssimos que o senhor colocou aí, muito importantes. Aí eu posso falar e o senhor fala depois, se assim me permitir. Tá tudo bem? Ó, veja que coisa interessante. O que eu disse que a causa do universo é não espacial, portanto infinita, imaterial, portanto espiritual, e atemporal, portanto capaz de ver o futuro que nós decidimos, não pelo que eu não sei, mas é pelo que nós sabemos. Se nós pegarmos as equações da relatividade e voltarmos para trás, nós chegaremos a um momento em que a matéria fica espremida até um ponto de inexistência. A não ser que a gente queira parar a ação da equação da relatividade. Mas não há nada que indica que nesse ponto infinitesimal nós tínhamos uma física totalmente diferente. Ah, sim. Hoje a física quântica, ela pressupõe leis que as leis da macro, que se aplicam no macro, a física newtoniana, a física quântica, ela não refuta a física newtoniana. E eu não sou físico, tá? Não sou matemático, mas assim, o que acontece? Hoje já se existem evidências que quando a gente fala em física quântica, gente, não tem nada a ver com lei do retorno, força do pensamento, nada disso. Física quântica é a escala de Planck, que são partículas menores que o átomo. No mundo quântico, no mundo subatômico, a física newtoniana, que é a física que rege o universo, os macros, ela não se aplica. Sim, mas não se aplica. Então, se a gente for retroagir num ponto onde a matéria estava infinitesimal, como você falou, a gente pode pressupor que as leis físicas que depois vieram a descrever o universo não se aplicavam lá. Eram outras leis que estamos começando a engatinhar para descobrir agora as leis quânticas. Então, a gente não pode pressupor que nesse ponto infinitesimal veio um Deus e criou o que era imaterial. É uma pressuposição, é isso que eu estou falando. Aí sim é o argumento da ignorância, no sentido de dizer, eu não sei, então são as leis da física tais e tais. Não. Porque pelo que nós sabemos... Mas estou te falando que a gente sabe nós não que as leis da física quântica não se aplicam no macro. A lei, sim, mas não é a lei da física quântica que eu estou falando, estou falando da relatividade. Eu não estou querendo aplicar a lei de física quântica no macro, não. Eu estou falando da relatividade, que não tem nada a ver com física quântica. A relatividade não tem nada a ver com física quântica. Se você retroagir a matéria até o ponto infinitesimal, a gente chega na física quântica. Não, falei isso não. Mas eu tô falando. Não, você tá falando. Eu tô falando. Eu tô falando. O senhor tá falando, eu não. Não. O que eu tô dizendo. Mas isso aí é uma hipótese para a qual nós não temos evidência. É isso. Mas para o que eu tô dizendo, eu tô me mantendo nas leis que nós utilizamos para o universo. Que também não tem evidência. Se nós tem, sim. Existe satélite, foguete, existe tudo. Existe celular, sim, mas eu tô falando leis. Da origem. Não, as leis sim, as leis têm, óbvio que as leis têm evidência. Então, se nós pegarmos essas equações que nós utilizamos para tudo isso, e nós funcionarmos essas equações de frente para trás, nós teremos um universo num ponto infinitesimal vindo da não existência para a existência. É isso que nós sabemos. É pelo que nós sabemos. Entendeu? Nós não afirmamos algo pelo que não sabemos. Nós afirmamos algo pelo que sabemos. Então, deixar bastante claro isso. Eu não sou a favor de nós pressupormos nada com base na ignorância sobre um determinado assunto. Nós sou a favor de nós pressupormos conclusões com base no que sabemos. E a gente sabe que a matéria não se destrói, nem se cria. Ela só se transforma. Então, a matéria sempre existiu. Mas isso depois das leis, já que nós já vimos que as leis do universo não são prescritivas. Elas são descritivas. Mas se a matéria não pode ser destruída, nem ela não pode ser criada também. Mas isso, a lei não prescreve o universo. Não diz como o universo tem de ser. A lei descreve como ele já funciona. Então, exatamente. Então, antes do universo, pode... O senhor acha que as leis da física, elas são necessárias ou contingentes? Não, poderia ser totalmente diferente. Ou não, poderia, mas elas não são. Na verdade, elas são o que são. Então, são contingentes, concorda comigo? Sim, claro, entendi o que você quis dizer. São contingentes. Sim. Então, ninguém saberia como as leis da física seriam antes do universo existir. A não ser que nós defendêssemos aqui que as leis da física são necessárias, aí o senhor teria um ponto.
Porque essa lei da física fora do universo teria de ser aplicada. Como essa lei da física fora do universo não é necessária, é contingente, ela não prescreve o universo, ela apenas descreve que o universo a gente não sabe, é isso que eu tô te falando. Pelo que sabemos. Não, mas hoje existem já modelos cosmológicos de multiverso. Então, se existe multiverso, o nosso universo pode ser um dentre tantos outros. Mas se for... E aí, se for um dentre tantos outros, as leis da física podem não estar se aplicando aqui, mas já se aplicavam em outros universos. E eu tô fazendo uma divagação filosófica agora, entrando dentro das premissas que o pastor falou. Em relação ao multiverso, me permita. O multiverso é uma assunção puramente de fé que não tem a menor evidência. Não tem a menor evidência neste universo que haja outro universo. E se houver outros universos, nós teremos infinitas necessidades mais de ter infinitas criações. A necessidade da existência de Deus se multiplica pelo infinito e não acaba. Não é que ela acabe com o multiverso. O multiverso é uma ideia. Não, eu não tô falando que eu acredito no multiverso, tá? Eu tô falando só que hoje também existem cientistas sérios, verdadeiros, que estudam as possibilidades do multiverso, principalmente agora com o James Webb, com aquele outro telescópio que foi inaugurado no Chile mês passado, tal. Então, assim, lugares onde teoricamente não deveriam existir galáxias ou galáxias bem no seu começo, foram fotografadas galáxias muito grandes, muito maiores que teoricamente nos primeiros milhões de anos do universo, eles deveriam ainda estar se formando, galáxias que já eram antigas. Isso é outra história, então, né? Não. Então, o que eu quero dizer é que, de novo, tudo que a gente está falando aqui de universo, a gente está pressupondo coisas que existem vários modelos cosmológicos que nem os cientistas chegam a essa conclusão. Então, de novo, o senhor está dando voltas e voltas e voltas para dizer que o universo pressupõe um criador infinito, espiritual e tal, e eu estou dizendo... Ok, é uma pressuposição do senhor, não tem como a gente afirmar, porque nenhum cientista vai dar uma certeza da origem do universo. Há, entre os tantos modelos, um que faz as coisas funcionarem. A ciência precisa aplicar o modelo para as coisas funcionarem. Então, o Big Bang, a relatividade, e a relatividade só faz sentido no modelo de universo com início. Isso é uma coisa importante. É ela a relatividade que faz com que nós possamos colocar satélite no espaço, soltar míssil, foguete, fazer viagem. É ela a relatividade, não é questão intelectual, é questão de prática, de realidade. É o que está acontecendo. E esse modelo que está acontecendo diz que o universo veio existir nessa forma que eu estou dizendo. O multiverso é uma aposta puramente de fé irracional. Não há nada neste universo que nos indique que existe outro universo. Não há nada neste universo que nos indique que, mesmo existindo, eles não estejam colidindo. E ainda mais, se existirem infinitos universos, a necessidade que eu já demonstrei para uma causa criadora desse universo multiplica por infinito, não diminui a necessidade de Deus. Eu discordo. Como é que vieram a existir os multi-universos? Então eu discordo, porque assim, todo argumento que a gente puder usar para Deus, a gente vai poder usar para o universo. Porque se a matéria não pode ser criada do nada e a matéria também não pode deixar de existir, para mim a matéria sempre existiu, que era o princípio básico de Aristóteles. E aí ele vai dar a ideia do primeiro motor imóvel, lá 350 antes da Era Comum, ele vai falar que o que dá causa às novas coisas do universo é o movimento, mas que a matéria do universo sempre esteve ali, mas que para que o primeiro movimento tenha existido, o primeiro movimento, o primeiro motor, causador do primeiro movimento tem que ser imóvel, porque senão a gente ficaria da causa do movimento, da causa ad infinitum. Então ele diz, e ele vai chamar de primeiro motor imóvel. Lá 1100, Tomás de Aquino vai falar que é Deus, né? A primeira via de Tomás de Aquino, que é a via do motor imóvel de Aristóteles. Então, na verdade, Tomás de Aquino ele só cristianizou um monte de outros filósofos. E quando é que isso vem para a ciência, claramente? Na teoria do Big Bang. Sim, mas a teoria do Big Bang ela já é contestada em vários modelos. É o que faz funcionar. Assim, pode ser questionada, mas e se a gente assumir qualquer outra que não funciona, é questão de fé. A própria teoria do Big Bang, ela vai também... Aí o professor Sabino vai falar melhor que eu. Vai contradizer a narrativa bíblica. Porque se a teoria do Big Bang vai dizer que o universo surgiu de um ponto onde a matéria estava super condensada e ela foi se expandindo, e aí a teoria da evolução é verdade, e a vida surgiu no caso tal, então não fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então Deus não criou os animais primeiro, Adão não deu nome para os animais. E aí, então, a gente entra num debate que, assim, se você está assumindo, então, que isso é verdade, então você tem que negar a Bíblia que você tanto defende. Porque a Bíblia, ela claramente defende o design inteligente de tudo que existe na Terra. E não é
só do universo. É inclusive do homem e dos animais. Existe aí um erro muito comum no Brasil, que, dada todas as vênias do mundo, o senhor está incorrendo nele, argumentativamente, com todo respeito. É o de correlacionar a teoria do Big Bang com a evolução biológica. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Entendeu? O Big Bang, ele pode ter... Como não, professor? Não tem nenhuma correlação. Uma coisa é a origem do universo, outra coisa é a origem da vida. Se há algo hoje que a ciência patina e nada sabe a respeito, Concordo. é como a vida se originou. Concordo. Independentemente de se você crê ou não no Big Bang. Independentemente de se você crê ou não no Big Bang, a origem da vida não é uma implicação da origem do universo. A vida não se explica mesmo nos modelos cosmológicos do Big Bang. A vida hoje a biopoiesis, a origem da vida, é uma área da ciência que a ciência nada sabe. O senhor concorda com isso? Isso, concordo. E é impressionante, porque não existe vida simples. Você vê, por exemplo, uma ameba, o DNA de uma ameba, que é um organismo unicelular, e uma ameba é um alfabeto de 4 letras, não é? ATCG, adenina, timina, citosina e guanina. A informação dentro do DNA de uma ameba é equivalente a 1000 volumes da Enciclopédia Britânica. É impressionante. Enciclopédia para os jovens é uma coisa que a gente usava quando era jovem, que é tipo uma Wikipedia em livro. O que é enciclopédia? Eu posso, pode, Sabino, já vou te falar, tá? Peço desculpas por você não estar podendo falar de Bíblia, por não estar falando sobre as Escrituras, mas eu me comprometo a trazer você de novo, e dessa vez vai ser só sobre Bíblia, tá bom? Mas a gente pode entrar em questões morais, que a Bíblia... Ele vai poder fazer a pergunta dele, eu já estou me posicionando aqui e me comprometendo eu só queria entender, com o professor e a audiência. Eu só queria entender por que o pastor, quando debateu lá com os tais 25 ateus, fez uso da Bíblia, hoje não. É isso que eu queria entender. Porque lá nos 25 ateus, os temas eram 5 ou 6, eu nem me lembro. E um dos quais era sobre a Bíblia. E aqui o tema é só um. Deus existe? Por esse motivo, unicamente. Mas a gente não pode flexibilizar esse tema, professor? Eu quero falar unicamente. O professor Sabino poder participar? Sim, mas o que eu acho é que ele tem que falar. Nós temos muitos argumentos para nós falarmos. Vamos falar sobre a origem da vida. Tudo bem, deixa eu só terminar aqui. Porque você é um cristão, se Deus existe, você vai usar a Bíblia. Um dos primórdios para você defender a existência de um Deus como cristão é a própria Bíblia. É isso que até agora eu não entendi. Por que você não está fazendo uso da Bíblia para defender o Deus do qual você acredita que é um Deus bíblico? Porque nós estamos falando sobre teologia natural. Deus ele se revela não unicamente pelas Escrituras, ele se revela pela natureza. O próprio apóstolo Paulo disse isso no Carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 20. Pelas coisas criadas, nós temos acesso a quem é Deus. Então é muito importante que nós tenhamos um podcast sobre isso, com esse tema específico, para que as pessoas que não consideram a Bíblia a palavra de Deus possam entender que a natureza também revela o Criador. É onde eu entraria, porque eu não tenho a Bíblia com a palavra de Deus. O motivo deste debate, ou o motivo desse bate-papo, que aqui tem vários argumentos, nós entramos agora no argumento da vida, é demonstrar que a natureza e as coisas criadas apontam para Deus. Agora eu me solidarizo com o senhor pelo fato de que não foi avisado, não estou entendendo realmente o que está acontecendo. Eu não estou entendendo. Veja bem, eu não estou contra o senhor. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. O que eu estou dizendo é que nós temos que nos manter no debate. Porque tem lá 2 ateus contra... E nem ateu sou. Mas não sei, eu não sabia. Eu mandei corrigir isso, só que não corrigiram. Tá, não sei. Aí eu não tenho... Não, veja todo mundo sabe que eu não sou ateu. Tem... Eu não sei por que tem que colocar. Bom, mandaram... O termo eu fiquei sabendo aqui agora. Deus existe. Eu só olhei pra casa do Júnior. E aí, filho? Todo mundo Mas assim, nós podemos agendar outro debate para debater a Bíblia. Agora, então eu vou me retirar aqui da mesa e vou deixar vocês à vontade. Vocês só falam banheiro. Não, vou deixar vocês nós podemos, não tem como. Nós podemos debater, marcar outro dia para debater isso, porque Vamos voltar ao assunto que você falou agora de Paulo. Vamos voltar ao assunto que você voltou de Paulo. Vamos lá, repita o versículo novamente, por favor. O que eu disse para o senhor foi que Deus se revela pela natureza, pelas coisas criadas. Okay. As coisas criadas revelam o Criador. E quais são as coisas criadas? Vamos lá agora? O universo, a vida e tudo o que há no universo. Vamos lá. Aí eu lhe pergunto, por que tem que ser um único Deus, não pode ser o politeísmo? Porque a causa do universo, ela é infinita. Vamos lá. E sendo infinita, 2 coisas infinitas, 2 seres infinitos não se distinguem entre si. 2 seres infinitos não se distinguem entre si. Para um ser infinito, ele tem que ser único. Porque um ser só se distingue de outro se um tiver limitações que o outro não tem. Isso você já explicou agora, como você explica João 1:1? Mas eu não vou falar sobre
as exegese. Nosso tempo aqui, nosso bate-papo aqui é sobre a existência de Deus. Tem Independentemente. uma pergunta que seja sem a Bíblia? Não é sem a Bíblia, é sobre Deus existe. É isso, Deus existe. Eu estou usando a Bíblia. Ele já disse que não é Vamos lá. ateu. Ele Eu tô não falando é pra ateu. ele. Embora o senhor era ateu e deixou de ser ateu, foi isso? Oi? O senhor era ateu. Eu nunca fui ateu. Eu nunca fui ateu. Eu não estou sabendo. Eu nunca fui ateu na minha vida. O senhor acredita que me mandaram um vídeo, o senhor dizendo que era ateu? Mas o vídeo dizia que eu era ateu? Sim. O vídeo estava dizendo que eu era ateu? Sim. Eu falando? Eu falando eu sou ateu? Foi. Me mandaram que um vídeo. Depois você me manda esse vídeo. Eu que vou posso querer. mostrar aqui? Pode. Eu não sei, mas isso aí também não é o tema Não, do debate. pode Tudo bem. mostrar, O senhor né? tem todo o direito de ser ou não ser ateu. Mas o senhor quer ver mesmo? O senhor me autoriza? Não autorizo, lógico que autorizo. Opa! Ou será que é alguma coisa que me mandaram, eu nem dei muita Tenta aí. Tá. consideração, mas isso cabe aqui? Não... Pode, mostra Mãe, aí. ele é quero ateu ver. ou não é? Hein? Manda aí. Seria esse? Eu não tenho nada a ver com isso. O Não. pastor é ateu. Contanto que você coloca. Quem? Vamos ver se tem um contexto Senhor. aí. Hein? Eu O senhor é ateu. Ele é se eu sou ateu. É ateu, ateu. É igual eu. A diferença é só um Deus, o Deus dele. Ah, entendi. Ele não acredita em todos os outros deuses. Os milhões de deuses que já existiram, né? tem Tô errado, ô, professor? tem alguma câmera que pode mostrar? Não sei se é verdade ou não é. Deixa eu primeiro pôr o áudio aí pro pessoal. É, ver. pra gente ver o contexto. Põe aqui no microfone. É. Aí eu queria um crente. Debata comigo. Vem você, crente, com o seu Espírito Santo e debata comigo. Venha. Vamos ver. Você com o Espírito Santo tem que me superar no debate, hein? E eu sou ateu, hein? Eu não tenho Espírito Santo, não tenho nada. E você, crente, tem. Vamos ver, então? Vamos ver? Eu desafio qualquer um. Qualquer um. Sou ateu, hein? Eu não tenho Espírito Santo, não tenho nada. E você, crente, tem. Qual o Vamos ver, contexto? então? Não sei. Qual o contexto? Isso tá falando do senhor? Não, tá cortado. Eu desafio Eu me qualquer coloquei um, como qualquer ateu. um, qualquer um. Falou, ó, vocês com o Espírito Santo vão me colocar como ateu. Esse é o contexto desse vídeo. Entendeu agora? Entendi. Eu não tenho... Quando for pegar um vídeo, tem que pegar ele dentro do seu devido Não, eu contexto, não não, tô- cortes. eu não tô Só um acusando- minutinho, eu não deixa eu tô terminar lhe minha fala, por acusando de favor. nada. Deixa eu terminar minha fala, por favor. Não, então tudo bem. Eu me coloquei como ateu. Vocês que têm o Espírito Santo, debatam comigo que eu vou me colocar como ateu. Esse é o contexto desse vídeo. Ah, bem. Então perfeito. tem que ser um pouquinho mais sábio e não pegar Não, vídeos aí, eu- cortes fora de o contexto. senhor me autorizou a mostrar cara, o vídeo, eu ele- não Por sabia. isso que ele agora só estou dizendo o mostrou. contexto, Ele só entendeu? mostrou. Isso que eu falei. Eu Qual o con- contexto? Agora Eu tô dizendo. concordo, todo vídeo tem que ser colocado Sim, no contexto. dentro do Agora o senhor contexto. explicou. Eu apenas Entendeu? disse Isso. que me enviaram um vídeo de o Isso. senhor dizendo que era ateu. Quem enviou é um salafrário que enviou pra você. Não sabe porcaria nenhuma, é um vagabundo que enviou Bom, pra não você. sei, mas o senhor tá Conteúdo desse entendendo? aí. Eu Pra não- denigrir a imagem de uma pessoa, que é a pior coisa que existe no mundo. É tentar denigrir a imagem de uma pessoa fora de contexto. Isso é um picareta, um vagabundo e um salafrário. Mas essa é uma vontade de chamar de ateu, eu te devo. Aí agora vai ter um... Sabe por quê? Não, sabe por quê, chileno? Sabe por quê, chileno? Porque todo mundo joga, critica, aquela coisa toda. Pastor Tassos, agora é sua vez. Pode fazer você a pergunta. Então, a origem da vida, professor. Origem da vida. A origem Ótimo. da vida. Assim, nós podemos falar, antes da origem da vida, nós podemos falar sobre as condições necessárias para que a vida exista. O ajuste fino. O ajuste fino. Não é muito interessante isso? São questões, professor, eu acho muito legal. Sim. E eu vi que o senhor é um bom debatedor. O problema é que, assim, a gente entra no cunho teológico e filosófico, por favor. E são questões que, assim, são debatidas há milênios, né? Pelo menos 2000 anos aí, a partir do cristianismo. E desde antes também, né? Já eram questões que já eram debatidas, a origem da vida, os pré-socráticos e tal. E a gente pode, a questão é... A gente vai acabar entrando num devaneio aqui, numa troca de ideias, que é muito legal. Eu gosto, professor de filosofia. Se você me deixar a madrugada inteira, se trouxer a garrafa de vinho, então, eu vou até 7 horas da manhã. Na garrafa de uísque, então. E debater Bíblia comigo, eu vou embora. Mas fica à filosofia, vontade, não. professor. Na minha Vamos área. lá. Eu não creio que seja assim um devaneio no sentido que talvez o senhor não esteja querendo dizer da forma que eu entendi. Não. Eu falo assim que a gente não vai... são temas que a gente não conseguiu em nenhum ponto, nenhum filósofo, nenhum debate conseguiu realmente bater o martelo, que é muito legal. Eu acho que é muito importante. Às vezes o pessoal fala assim, se vocês não vão chegar a uma conclusão, eu vi um cara falando de um debate, se debate se Deus existe ou não, é uma pura perda de tempo. Eu falo, não é. Primeiro porque a gente treina a nossa capacidade intelectual argumentativa. Eu acho que só aí já valeu. Porque se você treinar no difícil, porque é uma resposta que a gente não... Eu não vou convencer o senhor não vai me convencer, certo? Mas a gente vai expor ideias para pessoas que às vezes são crentes e têm dúvidas reais, ou pessoas que são ateias e têm dúvidas reais. Então eu acho que esse debate de ideias, ele é debate de ideias, no sentido não de tentar convencer um ao outro. Que é o que eu falo, para mim, você sendo uma boa pessoa e crendo em Deus, para mim, tá ótimo, né?
eu acho importantíssimo. A gente se acostuma a debater o difícil. Quando você for debater o mais fácil, você vai se dar bem. Então eu acho importante esse tipo de debate. A questão é que, efetivamente, é uma questão, e eu começo o meu livro falando sobre isso, né? Porque o meu livro é O Deus da Filosofia. Deus existe? E já no primeiro capítulo, primeiro parágrafo, eu falo assim: se você espera que eu vou responder essa pergunta, tira o cavalinho da chuva. Que eu não vou. Mas fica à vontade. Ó, eu quero já falar uma coisa pro pessoal que tá nos assistindo. Nós vamos fazer uma enquete, tá? Mas só quem tá inscrito no canal e quem deixou o like na transmissão vai poder votar, tá bom? Inclusive o pessoal o pessoal tá nervoso com a questão, mas ao mesmo tempo tá elogiando porque o debate tá em alto nível. Falaram que estão... Não tô me xingando, não? Não, tô falando que o debate tá tipo assim, olha, argumento, como você falou, ajuste fino, né? Argumento cosmológico que foi falado. Sim. Já foi falado também sobre as questões da teologia natural. Então, o assunto está sendo entregue. Espero que a audiência esteja gostando. Tá certo? Então, vamos fazer uma enquete, produção. Uma enquete. Pergunta. Assim, você é... 2 pontos. Coloca assim. Ateu. Cristão. E põe a terceira opção em cima do muro. Não, porque você pode crer em outros deuses. Se você for muçulmano, você não tá nem em cima do muro, ateu, nem teísta, ateu, né? Nem cristão. Teísta, né? Melhor, teísta, prof. Não, ateu, teísta, tira cristão. Você se considera enoteísta. Hã? Enoteísta. Só que esse aspecto abstrato filosófico. Eu não discuto abstratismo, eu só discuto texto, Bíblia. Agnóstico. 100%. Ateu. Você sabe que na filosofia... Agnóstico. Pronto. Porque o gnose do grego quer dizer conhecimento, o prefixo a é negação. Então o agnóstico, ele não sabe. Não sabe. Pô, você acredita em Deus? Não sei. Você acha que Deus existe? Não sei. Aí vão ter os agnósticos que são mais teístas. Eu não sei, mas eu acho que é mais provável que exista. Como vai ter o agnóstico que é mais ateísta. Eu não sei, mas eu acho que não. Mas a opção certa seria agnóstico, né? Da etimologia da palavra. Sabe um posicionamento que eu acho talvez seja interessante com o seu na história intelectual humana? Seja o de Pirro de Elis. O pirrônico, né? Que na realidade era o cético. Não no sentido do que nega, mas de escépticos. Que duvida. Aquele que investiga claro. O escépticos. É muito interessante. Ele investigava para buscar posições, equivalências, né? Equipolências, ou algo que seja da mesma capacidade do que ele argumenta, e a partir daí, quando ele achava 2 coisas que podiam ser viáveis, ele suspendia o juízo. Eu acho assim, eu não sei se na prática isso acontecia, mas o ceticismo pirrônico fala disso. Agora, isso só para uma observação, mas eu queria dizer uma coisa para o senhor também. A questão Deus existe, na minha opinião, no meu modo de ver, ela é central para a humanidade, porque a partir do seu posicionamento diante dela, tudo muda. Eu acho muito interessante isso aí. A questão Deus existe é muito importante. Assim, eu não acho meramente, e eu concordo com o que o senhor falou, é um esforço intelectual relevante, importantíssimo, mas também ela exige um posicionamento, pelo menos para os que concluem que ele existe. Existe um posicionamento. Eu entendo o seu ponto de vista, mas assim, ele seria um ponto de vista válido, ao meu ver, tá? Se a gente debatesse um único Deus. Aí seria extremamente relevante para a humanidade. Deus existe? Porque aí seria sim ou não. Entende? O problema é que a humanidade é politeísta. Então, quando a gente entra no contexto Deus existe, aí a gente vai entrar em qual Deus? O Deus cristão, o Deus muçulmano, o Deus judeu, que teoricamente esses 3 grandes monoteísmos seriam o mesmo, né, professor? Que são os deuses que a gente chama monoteísmos abraâmicos. Que também a gente não tem comprovação científica nenhuma que Abraão existiu, arqueológica, mas teoricamente, né? Mas mesmo assim, essas 3 grandes monoteísmos que existem no mundo, eles veem Deus, eu falo inclusive no meu livro, de forma totalmente diferente. Então, teoricamente, inclusive o próprio pastor já fez debate com o rabino, tal, né? Então, assim, a gente tem essa ideia de que é o mesmo Deus, né? Claro. Eu sou o que sou, né? O Javé, Yavé, o que se revela, tal, e teoricamente o Deus de Abraão, mas na prática ele é um Deus totalmente diferente. Se você pegar o Deus que o judeu acredita, o Deus que o cristão acredita, o Deus que o islâmico acredita, são deuses assim totalmente diferentes. E fora isso, a gente vai ter milhões de outras religiões que vão acreditar em outros deuses.
Sem contar que dentro do cristianismo, hoje a gente tem registrado na academia 3.880 religiões ditas cristãs, que fazem interpretações diferentes da suposta palavra de Deus. Então, eu entendo o que o senhor fala, que é um tema importante para a humanidade, Deus existe, sim ou não? Ao meu ver, não. Mas ele fica Mas no aí campo pessoal. ele vai com o argumento de que só o fato de você estar falando de diversas religiões, diversas interpretações, isso já valida a existência do Deus. Toda essa existência de descobrir quem Deus Que é o que o pastor tá denota falando desde que o é começo, uma né? questão essencial, visceral, nevrálgica, está no epicentro da história Então, humana. mas aí eu vou dizer o contrário, eu vou dizer que é fisiológica. O ser humano, ele é um animal que teve o lóbulo frontal mais desenvolvido, e aí a gente vai entrar na seguinte questão, vamos, biológica, depois algum biólogo vai poder explicar melhor do que eu, tá? Eu sou professor de filosofia, gente. Biólogo Tem gente Henrique, que pronto. fala assim, não, você errou nisso, eu falo, gente, eu estudo... Mas professor de por filosofia isso que tem a não entra liberdade para falar de outras tudo. áreas. Exato. Porque o senhor diz que é filosofia da biologia. É isso aí. Então o que acontece? A gente já passou por 5 grandes extinções em massa na história do planeta Terra. Cada vez o clima se apresentou de uma maneira diferente e a evolução levou a tipos de vida diferentes. Então a última extinção que a gente sabe foi há 60 milhões de anos atrás, com os dinossauros, onde os grandes répteis dominavam a Terra, certo? E eles dominaram a Terra durante 150 milhões de anos. Então tempo de vida não significa necessariamente maior inteligência. Tem gente que fala assim, imagina outros planetas se tiver vida, planetas que são muito mais velhos que a Terra. Aí é outra questão que a gente pode entrar também. Porque assim, o hominídeo, primeiro dos primeiros primatas, até apareceu o primeiro hominídeo, ele tá hoje, estima-se, entre 200 e 100 mil anos ele apareceu na Terra. E a gente já mandou foguete pra Lua, a gente já mandou satélite pro ar, a gente já construiu celular, prédio, e os dinossauros dominaram a Terra por 150 milhões de anos, e a gente não tem você conhece, professor? Alguma escavação dos dinossauros construindo alguma coisa? Não, então tempo de vida não pressupõe. Então eu acredito de verdade que a necessidade de debater Deus é uma necessidade fisiológica. Como o ser humano tem o lóbulo frontal mais desenvolvido, pela primeira vez na história do nosso planeta, um animal que conseguiu modificar o seu meio de verdade, o ser humano é o primeiro animal que modifica o meio, inclusive está acabando com o planeta. O que acontece? Deus, ele é o quê? Ele é o X da equação. Quando eu não sei, eu coloco Deus na questão. Por isso que toda nação, toda tribo, todo povo, tirando os Pirahã na Amazônia, sempre falam desses Pirahã, né? É uma tribo até, tirando eles, mas eles têm uma metafísica um pouco, mas não tem uma teogonia, né? Não tem uma cosmologia própria. Mas tirando eles, toda a história da humanidade sempre teve um Deus ou deuses. Por quê? Inclusive a gente brinca disso, cada vez que a ciência descobre alguma coisa, Deus diminui de tamanho. Então, ao meu ver, essa necessidade de debater Deus é uma necessidade que o ser humano tem de querer responder tudo. Por quê? Porque a gente é um ser pensante. Como a gente não consegue, às vezes, responder tudo, o que a gente faz? A gente coloca Deus na equação. Deus é o X da questão. Agora eu vou dizer que, além de ser intelectual e moral, a necessidade de se perguntar se Deus existe, agora também é fisiológica. Aumentou. Aliás, eu acho que é só fisiológica. Então, na sua perspectiva, a necessidade da questão ainda é maior. Mas voltemos aqui para as questões de ajuste do universo para que a vida seja possível. De fato, na história intelectual humana, essa é uma questão relevantíssima. Porque há mesmo aquelas situações que têm que ser sintonizadas, né? Há 122 aí características que têm que ser sintonizadas, que se uma delas for alterada, a vida não é possível. 122 que conhecemos. Isso ateus, sim. satanistas, cristãos, todos concordam com isso. A concentração de oxigênio no ar, transparência atmosférica, Distância do Sol, magnetismo da Terra. Em Marte não tem campo magnético, não é interessante, professor? Exato, sim. Inclusive, estão fazendo estudos o que poderia ser feito lá para aumentar o magnetismo e criar uma condição mais favorável, uma atmosfera. A velocidade de expansão do universo no primeiro segundo da expansão, se fosse alterada em 0,0040 zeros, 1%, não haveria formação de galáxias, de planeta, a vida não seria possível. Então, esse é um dado objetivo que impressiona intelectualmente. Sim, mas a evolução explica isso. A evolução de quê?
A evolução biológica? Sim, da origem do universo? ela explica Peraí. o porquê da existência da vida. Não, eu tô falando das condições que o universo Sim. para a existência da vida. Sim, mas o pressuposto básico da evolução explica isso. Qual é a sua explicação? A explicação é que é o seguinte: só existe o que pode ser. É o pressuposto básico na verdade, o primeiro a falar da adaptação das espécies, eu vou te voltar no cosmológico, tá? Vou voltar. Mas, não, esse argumento é importantíssimo. Eu vou te explicar o porquê. Agora eu vou dizer porque que eu pensava assim. Eu vou deixar o senhor falar, lógico. Isso pode expor. Não, ele vai expor. Aí depois eu vou dizer que eu pensava assim e depois porque eu mudei de opinião. Então vamos lá. O primeiro a dizer que o mais adaptado sobreviveu ao meio não foi Charles Darwin, tá? Foi um filósofo grego do ano 590 antes da Era Comum, chamado Empédocles, que era discípulo de Parmênides. Parmênides e Heráclito foram os dois primeiros oficialmente, da filosofia oficial, né, grega. Existia pensadores antes, mas a filosofia oficial grega, a primeira grande questão da humanidade foi debatida por esses dois, o que era o archê, o arquê, né, a origem o elemento essencial da vida. E Empédocles dizia, apenas o mais adaptado sobrevive ao meio. Então o que diz a teoria da evolução? Né, o princípio básico dela é que só sobrevive o que é capaz de sobreviver. O que não é capaz, muda-se o clima, tem uma alteração genética, não sei o quê, morre os não adaptados e sobrevive só os adaptados. Tem uma outra alteração, morre tudo que não é possível existir e vai sobreviver. Então, como nós somos um ser que vive muito pouco, 70 anos, 80, aliás, 80 anos agora, né? Quando a gente fala no primeiro século, a média de vida era 30, 40 anos, né? Então Jesus já estava ali já um velhinho, já, né? Porque o pessoal... Então o que acontece? Mesmo que a gente considerar 100 anos, na escala cosmológica não é nada. Não é nada. Então, assim, a evolução, ela pressupõe milhões e milhões de anos de adaptação. Então, só vai sobrevivendo o que não pode ser, morre. Então, a gente tem a ilusão de que tudo é perfeito, de que as coisas foram criadas assim. A verdade é que não, porque continuam nascendo crianças com defeito genético, continuam há galáxias que estão chocando com outras galáxias, estrelas que estão explodindo. O universo não ele é um caos, né? Embora exista uma certa ordem em alguns sistemas, no geral, ele é caótico, existem galáxias que estão chocando, uma caminhando para se chocar com a outra, mas como a gente vive muito pouco, a gente não consegue enxergar isso. E aí a gente tem a ilusão de que as coisas são perfeitas, porque tudo no seu mínimo detalhe e tal. E aí a gente pressupõe um criador. Entende? Aonde chega, eu entendo o seu ponto de vista, mas a questão é como... Cada coisa só pode existir o que é possível, o que não é possível deixa de existir. Então todas essas condições, elas foram levando a aparecer a vida, e isso a gente está falando vida baseada em carbono que a gente conhece. Não, mas né? aí tá o problema aí. Aí a gente pode ter uma série de outras questões. Veja bem, me permita um parênteses aqui? Claro, vamos lá. O senhor está falando pressupondo já a existência da vida. Isso que o senhor falou... Você falou justifina é o que torna a vida possível. Não, veja bem, o que o senhor está falando é que existe uma seleção natural, que aqueles que não se adaptam são extintos, não é isso? Sim, mas isso não se aplica ao universo também. O que não pode ser, deixa de existir. Não, o que eu quero dizer, isso se aplica à vida, isso é darwinismo. Não estou falando darwinismo para o universo. Sim. Que o universo, o que é mais apto no universo que sobrevive? Não, por exemplo, se uma estrela tiver perto de um buraco negro, por exemplo, ela deixa de existir. Por quê? Porque o buraco negro, a matéria dele é mais densa, ela vai sugar, inclusive suga até a luz. E aí ela deixa de existir, ela vai ser condensada até ser espremida no seu máximo, certo? E ela vai deixar de existir. Então ela não pode ser dali. Naquele lugar, o que a gente chama de horizonte de eventos, né? Até aquela beirinha onde o buraco negro chega, se ela passou do horizonte de eventos, ela vai ser sugada pelo universo. E aí ela deixa de existir. Ela só pode ser o que é, aonde ela estava. A partir do momento que ela deixou e ela passou para um outro lugar que ela não pode ser, porque a matéria... a gravidade do buraco negro vai puxar, ela deixa de existir. Entende? É isso que eu quero dizer. As órbitas, o que existe hoje? Existem as órbitas, existem as estrelas, existe. Por quê? Porque é só o que pode existir. O que não pôde existir, o que estava fora das leis, o que contradizia, deixa de existir, e foi destruído. Só o que pode existir e o que não pode existir satisfizeram as 122 características que conhecemos, que são essenciais para a vida.
o que, do ponto de vista da probabilidade, a satisfação dessas características por acaso é de 1 chance em 10 elevado a 138. A probabilidade disso acontecer por acaso é um sem número de vezes impossível. Mas é que não é por acaso, é isso que eles Mas então, o senhor está falando da vida ou está falando Não, de outra você está coisa? falando da vida. Exato, As da vida. condições do universo para que a vida seja possível são, do ponto de vista do acaso, impossíveis de serem satisfeitas. Porque a probabilidade para isso acontecer é de 1 chance em 10 a 138, dadas as 122 características que têm de ser milimetricamente satisfeitas para que a vida seja possível. E mesmo assim a vida sendo possível, isso ainda nem explica o porquê aminoácidos se reúnem de forma específicas para criar proteínas e ainda mais outras tantas situações que nós podemos passar o podcast aqui falando só sobre isso, para que a primeira vida exista a partir da não vida. Se nós pegarmos hoje, professor, o maior laboratório sobre a face da Terra, com o maior grupo de cientistas aqui na Terra, onde a vida é possível, colocarmos um tubo de ensaio, colocarmos uma ameba dentro e matarmos a ameba, furarmos a ameba, esse grupo de gênios da ciência não consegue reconstituir a ameba e torná-la viva novamente. O que dizer a vida aparecer a partir da não vida? O que o senhor está dizendo é que é um processo evolutivo, um darwinismo para o universo, que é uma tese interessante, que é um darwinismo para o universo, mas isso não se explica a origem da vida. É que você está partindo do ponto ao contrário. Não é assim, a vida existe porque se chegaram a 122 situações específicas do ajuste fino. Não. Aconteceu de existir essa situação, e esses 122 situações que aconteceram na Terra proporcionaram que a vida acontecesse. Não foi assim, eles foram ajustados para que a vida acontecesse. É isso que eu tô falando. E isso a gente tá falando da vida baseada em carbono, sendo que o elemento mais abundante no universo é o hélio. E a gente já fala hoje, no universo observável com o James Webb, de pelo menos 2 trilhões de galáxias, com dezenas e dezenas, cada uma de centenas, milhares de planetas e estrelas, pelo menos de 50 a 400 bilhões de estrelas cada galáxia, 2 trilhões de galáxias. Então, assim, a gente está falando da vida como a gente conhece. Essa situação na Terra e a vida surgiu não porque foi feito um ajuste de 122 situações para que a vida surgisse. Não. Aconteceu de ter essas 122 situações. Essa é a situação da Terra e isso propiciou que a vida acontecesse. É o contrário, você está partindo do ponto de vista reverso. E aí, nós somos um acidente cosmológico. A vida, para mim, é um acidente cosmológico e ela pode ter se repetido no universo milhares de vezes ou de maneiras diferentes. E a gente não tem como saber. Eu entendo seu posicionamento. Você está dizendo assim, nós só podemos estar aqui porque essas... Já existiam. Eu entendo. Eu pensava assim, peraí. Se estamos aqui, é lógico que só podemos estar se as condições forem satisfeitas. O que me fez sair desse posicionamento foi o seguinte, porque pela matemática, aí estamos falando do que nós sabemos, isto acontecer por acaso é impossível. E não é apenas impossível, é um sem número de vezes impossível. Então, veja bem, pela matemática, esse acaso se realizar é impossível. É o famoso princípio que o pessoal chama de Borel, que 1 chance em 10 elevado a 50 já é impossível. Pela matemática, não é o que eu acho, o que o senhor acha, é a matemática. Diz que 1 chance em 10 a 50 é impossível. 1 chance em 10 a 51 é 10 vezes impossível. 1 chance em 10 a 52, 100 vezes impossível. 1 chance em 10 a 53, 1000 vezes impossível. 54, 10 mil vezes possível. 55, 100 mil vezes possível. Nós teríamos que chegar a 138. Então, não é apenas impossível, mas é um sem número de vezes impossível, porque as condições, por acaso, sejam satisfeitas. E uma vez satisfeitas, dada o sem número de impossibilidades, isso ainda não nos garante que a vida vai aparecer. Mas você está desconsiderando que a gente já teve 5 extinções em massa e cada vez que teve extinção em massa no planeta Terra, a vida se desenvolveu de uma maneira diferente. Mas é a origem da primeira vida. Então, mas em condições diferentes, é isso que eu tô falando. A condição de vida que a gente tem hoje, se você colocasse lá na primeira extinção em massa ou na segunda, não ia existir nenhum tipo de mamífero, nenhum tipo de planta, porque eram outros tipos de condições. Esse ajuste fino das 122 se aplicava de forma diferente, não ao tipo de vida que existe hoje. E a gente já passou por situações onde a Terra tinha temperatura diferente,
enfim, uma série de coisas. A atmosfera é diferente, maior concentração de carbono, menos concentração de oxigênio. Então, esse ajuste fino, ele já foi, em outras ocasiões, no próprio planeta Terra, ele já foi diferente, Mas, e já gerou vida também. Me permita dizer, mas professor, essas situações que o senhor está falando, o senhor não está falando de extinção da vida, não. Não é que a vida deixou de existir, passou a existir, foi por acaso existiu de novo, não. O que nós estamos falando é do aparecimento da primeira vida. Mesmo considerando isso que o senhor está dizendo. Isso que o senhor está dizendo já pressupõe a organização da vida feita. Todas essas intempéries, vicissitudes, problemas, porque passou a vida na história da humanidade, considerando o que o senhor está falando. Nesse modelo que o senhor está dizendo, o senhor está dizendo que a vida passou a existir várias vezes, não. Aí já é outra coisa. A vida existiu e existe sim um processo de seleção natural. Existe. O que não existe, aí nós vamos divergir, é a capacidade desse processo de gerar ganho de complexidade. Então, a capacidade do processo de gerar ganho de complexidade é que não se demonstra. Se você tiver uma colônia de bactérias, por exemplo, você colocar um antibiótico, aquelas que sobrevivem ao antibiótico vão se reproduzir, no final você terá bactérias diferentes, mas serão ainda bactérias. Então não há ganho de complexidade. Isso aí, mas essa história que nós podemos conversar sobre ela, já pressupõe a existência da vida a partir da não-vida, que é uma área que a ciência patina, nada sabe. Isso, mas eu falei isso. O senhor concordou com isso? Eu concordo com isso, até porque o processo evolutivo ele leva milhões e milhões de anos, assim como o desenvolvimento do universo. Eu falo, a gente é um ser que não sabe das coisas. A gente pressupõe, quando você falou assim, não, pegar o laboratório mais desenvolvido, com cientistas mais... Ana, a gente está engatinhando para conhecer as coisas. A gente mapeou há pouco tempo atrás um pedacinho do cérebro, 1 milímetro do cérebro, não sei quantos quintabytes de não sei o que. Então, assim, a gente está engatinhando na ciência, a gente não sabe nada do universo, a gente não sabe nada da Terra. Então vamos tirar conclusões com base no que nós sabemos. No que nós sabemos. Não no que nós não sabemos. Mas é isso que eu estou te falando. Esse ajuste fino, ele, embora eu concorde com você, a extinção não foi a vida inteira que acabou, sobreviveram algum tipo de vida que fosse só unicelulares e foram se readaptando, mas esse ajuste fino ele mudou, ele não é o mesmo ajuste fino desde o início da Terra e desde o início do aparecimento da vida no planeta. É isso que eu quero dizer, que essa condição do ajuste fino não se sustenta, porque senão ela necessariamente deveria ser a mesma desde o princípio, o que não é. Não para a origem da vida. Sim, professor. Não para a origem da vida. Sim. Isso é uma força vital que já existe e se adapta, mas independentemente do que nós estamos falando, nós ainda não resolvemos o grande problema. Como é que a vida vem da não-vida? Isso aí nós concordamos que a ciência nada sabe, concorda? Concordo. Que a probabilidade disso acontecer por acaso é uma chance em 10 a 138. Que o universo está estruturado da forma que ele está é impensável de se acontecer por acaso, com base na matemática, no princípio de Borel. Então, para isso acontecer, aí é que eu lhe peço licença e faço mais uma inferência sobre a causa do universo. Além dela ser imaterial, porque criou a matéria, não espacial, porque criou o espaço, atemporal, porque criou o tempo, e se imaterial, portanto, possivelmente espiritual, não espacial, portanto, possivelmente infinita, atemporal, portanto, possivelmente capaz de saber o futuro que o senhor livremente decide, também é extremamente inteligente, porque organizou essas variáveis de forma específica para que a existência de vida existisse. É aí que a gente chega no ponto de divergência. Uma pergunta? Claro, por favor. Vocês estão discutindo a origem da vida. Como que o senhor me explica a base bíblica para a origem da vida com tudo que o senhor acabou de falar aqui? Onde entra a Bíblia nessa história? Pontuar que eles estão no raciocínio. É só pra dizer que pra mim o ponto divergente disso, pra mim é a falácia da ignorância. É o fato de eu não saber explicar, então tem que ser Deus, tem que ser imaterial, tem que ser espacial, não, tem que ser... eu não falei Deus não, eu não falei o nome Deus não. Mas tem que ser espiritual, tem que ser atemporal, tem que ser... Então assim, pra mim, a gente cai de novo na falácia da ignorância. Como você não sabe, como a ciência não sabe explicar, tem que ser assim. Na verdade é que não tem. Isso não. Mas não tem, mas a verdade é que a gente simplesmente não sabe. É isso. Não sabe de onde veio. Mas... É essa que é a certeza que a gente tem. O que foi que deu causa, a gente não tem como afirmar nada sobre o que deu causa. Nem do universo, nem da vida. A gente simplesmente não sabe. Ponto. Mas não estou explicando?
Não, eu não estou falando explicando... que necessariamente tem que ser espiritual, tem que ser... Não, necessariamente eu não disse isso, não. Necessariamente, se ela criou a matéria não existia, de acordo com o que diz a cosmologia contemporânea, ela é imaterial. Se ela criou a matéria, ela não podia ser material. Isso sim é necessariamente. Agora, uma forma de se definir imaterial, isso não é necessariamente, mas é muito possivelmente, é espiritual. É isso que eu estou lhe dizendo. Se ela criou o espaço, já que a cosmologia contemporânea diz que o espaço veio existir a partir do uma linha da ela é não espacial. É a que faz com que os foguetes andem, que a gente coloque satélites no espaço. No meu ver, a gente está dando volta no mesmo raciocínio. Não está, mas o senhor tem que concordar, assim, eu lhe peço que eu não estou dizendo que necessariamente ela é senão imaterial, não espacial e atemporal, pelo simples fato de que a visão mais bem-sucedida que nós temos do universo, da origem do universo, a teoria do Big Bang, pressupõe como pano de fundo filosófico dessa teoria, tanto que foi criada por um padre, uma causa com essas características. E aí eu faço uma inferência, não mais uma dedução, uma inferência altamente provável, que é, se ela é imaterial, espiritual, se é não espacial, infinita, se é atemporal, capaz de ver o futuro que livremente nós decidimos, e se ela é essa causa capaz de organizar o universo com as 122 características que milimetricamente têm que ser sintonizadas para que a vida seja possível, e a probabilidade disso acontecer por acaso é de uma chance de 10 a 138, nós podemos facilmente dizer que essa causa é extremamente inteligente. E digo mais, aí eu vou tomar a liberdade aqui de dizer uma coisa a mais. E se isso veio existir sem a existência de leis da natureza, já que a cosmologia contemporânea diz que as leis da natureza só vieram a existir juntamente com o universo, essa causa não obedeceu a uma lei natural, não foi descrita pela lei natural. Essa causa é possivelmente pessoal, porque tomou uma decisão. Então, essa causa indica muito provavelmente para um Deus com essas características. Já que o debate aqui é Deus existe, eu proponho, com base no que eu disse, que essa causa com essas características pode ser esse Deus que estamos discutindo aqui, tentando encontrar argumentos nas coisas criadas, no universo e na vida, para que ela exista. Então, são elementos fortemente importantes. Entendo tudo o que o senhor falou, mas, de novo, para mim, logicamente falando, para mim o sentido é: eu tô dando justificativas, já que a gente não tem certeza de nada, o que me parece, como não dá para saber, é o que eu, acho que é. Entende? Por que isso? Eu tô dizendo com base no que eu sei. Não, é o que eu tô falando, porque eu já falei sobre a matéria não poder ser criada, a matéria, a gente já falou sobre isso já, então não quero ficar dando volta nos meus argumentos. Ao meu ver, e aí se a gente vai entrar em design inteligente, a gente poder falar de uma série de outras coisas. Mas eu queria de verdade, você vai me desculpar, eu não queria ficar dando volta nos meus argumentos, eu queria deixar o professor Sabino... Eu tenho uma pergunta, professor Sabino. Falar. Então, por favor. Tem uma pergunta. Que seja bíblica, por favor. Tá. Eu posso fazer a pergunta bíblica? Pode fazer uns 3 perguntas bíblicas pra mim que eu respondo. Não, eu tenho uma pergunta interessante. O que o público até comentou. Se o Deus único não existe, e você disse que nós criamos Deus, né? A humanidade criou Deus, todas as divindades foram criadas pela mente humana. Foram criadas pela humanidade. Sim. E tal. Então, se o Deus também não existe, e nós criamos Deus, então, de onde veio o universo? Da mente, o qual criou. Entendi. Mas Você cria os deuses por aquilo que existe no universo. Certo. Depois você traz a sua fé e sua crença colocando que foram os deuses que criaram o universo. Primeiro você cria a imagem das divindades por aquilo que existe no universo. E depois, com o próprio pensamento, você cria que divindades criaram o universo. Mas porque aqui... Fé e crença. Isso é fé e isso é crença. Mas aqui eles estão falando de uma causa, um Deus causador, tem uma casualidade, certo? Todo debate está em cima disso. Ok, tá todo debate em cima disso. Como que você Não, isso? Qual constatação? Qual documentação científica para tudo isso? Consegue explicar tudo? Tudo cientificamente? Não. Aonde que cabe agora? A fé é a crença, filho. Ah, não, calma. Eu tô tentando entender o que você pensa. Não, é isso que eu já estou explicando para você. Isso me parece um argumento você cria as divindades. A mente humana, vamos lá, novamente, ó. A mente humana criou os deuses. Por intermédio do quê? Aspectos da natureza. Beleza? Criou as divindades. Entendi. Agora eu preciso trazer uma explicação de quem criou o universo. Como você vai usar o quê? O aspecto das próprias divindades. Que é isso que ele está querendo colocar. Que é Deus quem criou tudo.
Isso tem um fundamento? Não. Por quê? Porque não tem a totalidade da explicação de tudo que existe no universo. Aí eu lhe pergunto, que Deus é esse que deixou o homem incapacitado de saber de tudo aquilo que ele criou dentro do universo? Que diálogo que eu tenho com essa divindade? Que diálogo que eu tenho com esse Deus? Esse Deus não entrosa com ninguém. Aí cabe à mente humana, à pesquisa científica, procurar resposta para tudo. A ciência conseguirá? Não. Existe um limite. Aonde chega o limite? Onde se cria o quê? Deus. Então Deus limitou a mente humana para que não conseguisse descobrir tudo aquilo o qual ele, Deus Supremo Absoluto, criou. Ok. Colocando do universo, não é isso? E se eu for tratar desse Deus, aí eu pergunto, ele só foi ativo só em criar o universo? Ele não continuou mais ativo, não? Mas o que você acredita, então, é de que as pessoas, elas começaram... Eu não coloco ser, eu coloco... Assim, não tem explicação porque é abstratismo isso. Entende? Quando você vai falar de Deus, que Deus criou, você está indo para a área do abstrato. Você não tem relacionamento com ele. É isso que eu estou dizendo, olha só. Se eu quero provar a existência de Deus pela criação do universo, eu lhe pergunto, ele só fez isso e não faz mais nada? Que raio de Deus é esse então? Que só existe para ter criado o universo e mais nada? Criar a vida, todos os argumentos que os dois estavam discutindo até agora. Eu pergunto, qual é o relacionamento dele com o ser humano? O que ele faz em prol do ser humano? Que Deus é esse? Para mim, Deus não serve para mim. O Deus criou o universo, e aí? Me deu inteligência, o que mais? Isso me parece um argumento ateu. Não é argumento ateu, é um argumento crítico. Não necessariamente. Por quê? Vou entrar na Bíblia agora, só um minutinho. Vamos entrar para a Bíblia, quer ver? Por isso que eu queria entrar na Bíblia. Vamos falar do Deus da Bíblia, que é o Deus do nosso amigo. Eu tô tentando entender. O Deus da Bíblia é aquele que, segundo a Bíblia, criou o sol, a luz, criou o universo, criou tudo. Criou o ser humano do pó da terra, deu vida para ele. Elegeu uma nação, sustentou essa nação, protegeu essa nação, livrou essa nação. Deus geográfico, né? Esse é o Deus da Bíblia. Deus parcial. Esse é o Deus bíblico, Deus do cristão. Esse é o Deus do cristão. Eu pergunto, o que esse Deus hoje está fazendo em prol da nação em qual ele escolheu, que é o povo judeu lá que está morrendo? Cadê esse Deus agora? É diferente, não é um argumento ateu. Entendi. Assim, eu costumo brincar que eu falo assim, se você olhar o mundo hoje, faz muito mais sentido os deuses gregos do que o Deus cristão. Porque se você estudar a mitologia grega, e eu posso falar, inclusive escrevi um livro sobre isso com os meus filhos, para os deuses gregos, o ser humano foi feito, né, foi dado uma tarefa para dois titãs, Epimeteu e Prometeu, criar os animais e o ser humano para divertir os deuses. Porque, segundo a cosmogonia mitológica grega, existiam os deuses primordiais, né? Primeiro era o caos, depois veio Gaia, e aí veio Tártaro, uma série de outros, e aí o céu ele copulava com a terra e nasceram a segunda geração dos deuses, os titãs, que começaram a dominar o universo. E aí os filhos deles, que são os deuses do Olimpo, Zeus, tal, não sei o que, tiveram uma briga que chamava Titanomaquia. E quando eles ganharam e prenderam o pai e os tios, os titãs no Tártaro, Zeus, ele comeu as duas esposas, gastronomicamente falando, né? Ele encheu o saco, engoliu elas, uma era a perfeição e a outra era a deusa da sabedoria, tal, e ele passou a ser o ser mais perfeito, mais sábio do universo. E aí ele colocou cada coisa no seu devido lugar. Segundo a mitologia grega, chegou uma hora que os deuses gregos ficaram no saco cheio, eles cogitaram até soltar os titãs, porque tudo era Deus mesmo, não vão morrer nunca, falaram, vamos voltar pra guerra, tava mais legal. Aí pegaram dois titãs de segunda classe, que era Epimeteu e Prometeu, e deram pra eles a tarefa de criar o ser humano e os animais. E o ser humano e os animais foram criados para divertir os deuses. Se você estudar a mitologia grega, se você ler a Ilíada, né, que fala sobre a guerra de Troia, não tem nada, o filme ele exclui a parte dos deuses. Você vê no livro, no poema de Homero, que tinha deuses que estavam da parte de Troia, tinha deuses que estavam do lado da Grécia, e eles se intrometiam, e aí Zeus, enquanto o povo brigava, ele ia lá, se fantasiava de um deus para comer a esposa do rei, e tanto que o tanto de deus grego assim, só das traições de Zeus, né? Então o ser humano, os deuses gregos gostavam de guerra, gostavam de putaria, gostavam de traição. Então se você olhar hoje pro mundo, faz muito mais sentido os deuses gregos do que um Deus todo amor, um Deus todo sábio, um Deus onisciente, um Deus onipresente, que quer te ajudar, que quer que você se salve. Entende? Então essa que é a questão que o professor Sabino está levantando. Então isso não é uma questão ateia. É a questão por que o Deus da Bíblia é um Deus lógico. E só para resumir, e foi esse Deus que Paulo descartou. O próprio Deus nacional dele, o judeu.
Você já viu a primeira marca de Paulo desfazendo o Deus judaico? Quando esse Deus bíblico, ele traz uma aliança, que é a aliança da circuncisão, e quando Paulo, em Gálatas 5, ele desfaz a promessa da circuncisão por Abraão. É Paulo quem institui o cristianismo. É Paulo quem construi e coloca Jesus como uma divindade. É ele que vai fazer essa criação. Ele vai dispensar o Deus judaico. Como? Já rompendo as promessas, o qual ele fez. Promessa. Circuncisão era uma promessa de aliança, o qual Deus fez com Abraão. E o que Paulo faz em Gálatas capítulo 5? Desfaz tudo e coloca aqui: Cristo é a supremacia. Cristo é o absoluto acima de toda a promessa, o qual o Pai dele instituiu. É essa divindade que se criaram. Então, Você acha que é tudo da cabeça do homem? Lógico que é. Cabeça do próprio escritor. Eu escrevo. Escritor. Você escreve o que você quiser. Você cria a imagem do Deus o qual você quer. Você pode dizer que ele é um só, que ele é dois, que ele é três. Assim como desenvolveu a trindade dentro do cristianismo, você cria várias divindades. Assim como o escritor do Evangelho de João Aliás, escreveu... a trindade só aparece no Conselho de Nicéia. que é patrístico. Até então não existia sequer... A canonização é patrística. A escolha dos livros da Bíblia no Novo Testamento é patrístico. É o Conselho de Laodiceia em 363 depois de Cristo que você tem um cano do Novo Testamento. Então, volto a reafirmar com você. Nós vamos trazer você de novo para fazer esse sim um debate sobre Bíblia. Inclusive grandes... Debate teológico. Grandes teólogos hoje da academia e historiadores, como o caso de Kennedy Hoppers, ele durante décadas estudou e ele escreveu um livro dizendo que Jesus nunca existiu. Né? E aí muita gente fala, não aceitar que Jesus... Existem várias linhas dentro da academia e hoje cada vez mais existem pensadores que colocam não só a historicidade de Jesus em xeque, como dos próprios apóstolos. Sim. Por quê? Porque foram histórias que foram construídas com séculos. Com séculos e séculos de igreja e de escribas, né? Aí tem um livro de Bart Ehrman, o que Jesus disse, o que Jesus não disse, que é muito legal. Porque o primeiro manuscrito que a gente tem da Bíblia para fazer uma leitura comparada é o P52, né? Que é do tamanho de um cartão de crédito, que é do ano 120 da Era Comum. Agora, existem inúmeros outros textos que também estavam... 120, o senhor acha distante? O senhor acha que não? Eram 2 gerações, sendo que a média de vida era entre 30 e 40 anos? Esse é outro debate, mas nós considerarmos, no caso da sua área, que é filosofia, os manuscritos de Platão, eles são de 12 séculos. Tudo bem, mas nunca vi guerra ser feita por... Então pode estar totalmente errado o que traduziram de Platão. Esse é um debate interessante. Entende? Essa que é a diferença, pastor, é que a Bíblia pretende ser a palavra de Deus. Sim. Eu fiz um debate outro dia com o Fugita e falei exatamente a mesma coisa. Mas vamos falar no Deus, mas não acredita na Bíblia também. Não, acho que não. Você não acredita em Deus, não acredita na Bíblia. A Bíblia é o que eu menos acredito. Esse é um argumento interessante, mas essa distância aí de 125, né? Assim, eu acho que o senhor nunca pensou na isso falta... ainda não, só que não é um consenso. O P52 sendo 120. ainda não é um consenso. De confiabilidade de Platão são 12 séculos. Não, tudo bem, mas a questão... Não, mas a confiabilidade de textos antigos, esse é o assunto. Não, então, mas podemos ter uma regra. Eu não estou falando que Platão é confiável também, não. Então nenhum livro é. Sim, tudo bem. Mas nenhum livro é mesmo. Sim, mas nenhum livro é. Nem o Corão, nem Torá, nem Novo Testamento é confiável. Não, nada disso é confiável. Agora a gente pode fazer um debate agora. Agora porque tem uma diferença muito grande. Porque, cara, tá bom, Platão pode estar todo errado, a Ilíada pode estar toda errada, a Odisseia pode estar toda errada a tradução. Posso falar palavrão? Pode. Foda-se. Ninguém fez guerra na história da humanidade, ninguém invadiu o país, os caras não estão se matando lá, dividiram Israel em 3 situações, ninguém fez cruzada, ninguém fez terrorismo por causa de Platão e Aristóteles. Se tiver tudo errado, foda-se, se foi um cara que criou esses conceitos 2000 anos depois e falou que foi os caras lá, foda-se, eu não tô nem aí, entende? A questão é isso, para um livro que pretende ser a palavra de Deus, ele tem que ser diferente dos outros. Stalin matou 20 milhões de compatriotas. Mas o que isso tem a ver com a confiabilidade da Bíblia? Tem a ver que... Tem ateu que vai fazer merda, é isso que eu te falei. Por isso que eu comecei o debate falando, o ateu não pressupõe ateísmo, não pressupõe moral. Pode fazer. Tem um argumento no tema da existência de Deus que é muito interessante. E aproveitar seu treinamento em filosofia. É o argumento ontológico. Tem a origem Anselmo, tem Alvin Plantinga, ele desenvolve, que é o seguinte. Deus é o ser do qual não se pode pensar nada maior. Já viu esse argumento? Filosoficamente, ele é altamente filosófico e eu penso que ele é bastante poderoso.
Inclusive, eu apresento ele no meu livro porque Santo Agostinho fala sobre isso também. Isso. Então é assim, olha só que argumento interessante do ponto de vista intelectual. Ele diz assim, o ser do qual nós não podemos pensar nada maior, e maior no sentido de importância, de relevância, ele necessariamente tem de existir. Porque a versão dele sem existir não é maior do que a versão dele existindo. Então por isso Deus existe. Esse argumento, eu acho assim, do ponto de vista intelectual e filosófico, extremamente curioso. E ele foi revolucionário. O Santo Agostinho, ele foi muito revolucionário quando ele disse assim, nós somos imperfeitos, nós somos mortais. Isso é prova que Deus existe. Ele fala como assim? Claro, porque o que é imperfeito não poderia pensar o perfeito. O que é mortal não poderia... Ou seja, o menor não pode pensar no maior. Embora seja um argumento falacioso, mas foi uma dedução lógica dele que foi revolucionário na época, né? Mas não é 100% dele. O Santo Agostinho vai platonizar as ideias de Platão do mesmo jeito que Tomás de Aquino lá na patrística, né, na escolástica, vai cristianizar as ideias de Aristóteles. Mas o meu ponto em questão, e filosoficamente é muito legal debater isso que eu falo, são temas que é muito interessante, mas se a Bíblia pretende ser a palavra de Deus inerrante, por exemplo, esses dias eu fui no Google e coloquei assim, contradições da Bíblia. Cara, imprimi 34 páginas. O que mais tem? Entende? Então assim, se a Bíblia pretende ser, se Deus realmente existe, e Ele quer que todos nos salvemos, Ele é o Deus cristão, o Deus verdadeiro, por que a palavra dele tem que se enquadrar em qualquer livro, se ele não é qualquer Deus? Entende? É isso que eu falo. A gente citar Platão, Aristóteles, seja quem for, Homero, não é relevante. Por quê? Porque nenhum desses pretende ser a verdade absoluta, pretende ser a palavra de Deus. Não, só ia comentar que já fizeram muita maldade no mundo por causa de Platão e Aristóteles, hein? Por exemplo. Suicídio, escravidão, problema... Por causa de Platão, me fala um... deficiente, não é isso que acontecia na Grécia? Não, é isso que mas Platão, a Grécia existia muito antes de Platão. Platão era um dos filósofos gregos. Até o próprio Aristóteles, que era discípulo dele, divergia dele em muita coisa. Só quis comentar. Não, mas você tá falando uma coisa que é equivocada. O fato de fazerem na Grécia não significa que foi por causa de Platão. Platão, por exemplo, ele defendia uma coisa chamada sofocracia. Você sabe o que é isso? Que o rei tinha que ser filósofo. Por que ele defendia isso? Quem que era o filósofo conhecido como mais inteligente na época de Platão? Ele mesmo! Então ele cria no livro dele a República, um conceito de governo perfeito, onde quem deveria ser o rei? O filósofo. Então a gente já sabe, quando você voltar, vai ser um debate então sobre a veracidade da Bíblia. Cara, o bom da filosofia, como o pastor diz, é que eu posso abranger qualquer tema, né? O filósofo diz assim, né? Eu não sou médico não, mas vou falar da filosofia da medicina, né? Aliás, o PhD vem disso. Doutor em filosofia. O PhD é filosofia. E as faculdades antigamente eram faculdades de ciências, filosofia, ciências e letras, e aí o que fosse. Mas é isso que eu queria falar com o professor Sabino aí. Agora eu quero fazer uma pergunta para poder te incluir no debate. Se a Bíblia pretende ser a palavra de Deus, como que a gente encontra tantas contradições? Porque, por exemplo, você é muito mais especialista do que eu, sou formado em teologia, mas, por exemplo, assim, erros crassos, né? Por exemplo, Gênesis, no capítulo 1, fala que macho e fêmea os criou. Depois, no capítulo 2, vai dizer que Eva foi criada da costela de Adão, certo? Aí tem toda uma mitologia judaica. Vocês querem continuar? Você pode fazer as perguntas para ele também? Posso, claro. Eu vou liberar o pastor Tassos, então, que ele tem um compromisso cedo. E, enfim, pelo horário, né? Tem uma reunião amanhã cedo. Pelo horário, eu sei que ele tá um pouquinho longe, ele não é daqui. Mas, pastor, fazemos novamente. Aí o Sabino agora vai responder as questões bíblicas dos ateus. Tranquilo. Eu queria me despedir, agradecer imensamente pelo convite. Eu que agradeço. Parabenizar a sua equipe. Obrigado. Dizer que foi um prazer conhecer o professor Sabino, a sua esposa. Sua futura esposa, foi um grande prazer conhecê-la também. O professor chileno, tá muito galanteador. Filósofo. Né? Então, professor de filosofia, eu prefiro. Professor de filosofia, foi uma alegria conhecê-lo. Aqueles que não me seguem gostariam de fazê-lo, podem fazer pelo Instagram, @TassosLicurgo, TassosLycurgo.
Nós temos também um grupo de aprendizado na área de conservadorismo, apologética e estudos bíblicos, que é licugoacademy.com. Então se inscrevam e, se me permite falar assim, né, que Deus abençoe poderosamente. Amém. Amém. Foi um prazer Amém. conhecê-los, viu? Que tenham sucesso na caminhada, na família. E foi um prazer. Conte comigo. Amanhã, bem cedo. Aqui em São Paulo é onde as coisas acontecem. Sim. Quando a gente chega aqui, são tantos compromissos Sim, é verdade, que fica um atrás do outro, tá verdade. bom? Um abraço Obrigado, a todos. pastor. Tassos, muito obrigado, Tchau. tá? Obrigado. Professor abraço. Sabino. Até a próxima. Deus abençoe. Até mais. Deus abençoe. Até mais. Professor, o senhor Levanta já... aí, Sabino. Faz o Deixa eu ir pra lá agora. seguinte, fica de frente, senão você vai ficar de lado. Ah, Sim. tá. Né? Ó, agora tá certo esse debate. Ó. Agora é um ateu. Assim, eu vejo a caminhada do professor Sabino, Mas embora... você é um cara ensaboado, tá? Você não me convenceu muito, não. Não, ele é um ateu bunda mole. Vai sair uma hora. Uma hora vai sair. Uma hora vai sair, eu tenho certeza. Você sabe que Todo mundo quer que eu seja ateu, na minha todo mundo faculdade de quer. teologia, na faculdade de filosofia, eu tinha um amigo meu, e na minha opinião, esse é filósofo, tá? O professor Alexandre Leal, um beijo pra ele. Um cara difícil de entender, um pensamento em rede, assim, tal. Eu sempre me considerei, eu falo que eu sou um professor de filosofia, não sou filósofo. Eu explico pensamentos Sim. difíceis dos outros. Ele não, e ele falava pra mim, você é ateu e não sabe. Como eu vim de uma criação muito religiosa, só a ideia de ser ateu, pra mim, era inimaginável. Até o dia que eu percebi que eu realmente não acreditava em mais nada. Eu queria saber, Sabrina, agora que a gente está tendo a oportunidade, né, de conversar, como foi essa tua caminhada? Porque a gente só vai estudar a Bíblia quando primeiro a gente tem interesse, né? Você foi cristão, você foi criado, fui. como que foi essa tua caminhada? Eu vim do candomblé que eu conheci o cristianismo, por intermédio de um patrão meu.